Li Xiantian é um prodígio apaixonado por sua amiga de infância. No entanto, ele não sabia que esse amor o destruiria. Sua senhora cooperou com outro homem para roubar sua poderosa linhagem sanguínea, e seu pai o trancou em uma jaula por 3 anos. Felizmente, ele conheceu um mestre que o ajudou a treinar e aprender várias técnicas poderosas. Agora que está de volta para se vingar, ele pretende invocar um espírito animal, que acaba sendo um porco. Mas tudo bem. Quem não tem seus dias ruins, não é mesmo? A cidadela de Xuefeng oferece um cenário ensolarado para um passeio agradável entre os habitantes locais. Havia 3 pessoas olhando para Li Xiantian e discutindo há quanto tempo ele estava preso naquela gaiola. Alguém perguntou se ele estava morto, e outro disse que ninguém deveria se importar, pois foi Lin Fei que causou isso a ele mesmo. Algo milagroso aconteceu naquele momento. A força vital de Li Xiantian foi restaurada quando ele soube que ele e seu mestre haviam passado apenas 3 anos fazendo a viagem pelo Zhu Tianwan. Seus olhos ficaram grandes. Ele pode ter retornado, mas seu corpo agora parece pertencer a um cadáver. Portanto, ele precisa restaurar rapidamente seu Yuan Shi e começar a preparação física. Ele ainda se lembra que o Yu Ling Shinji de Guanxianzong não era tão ruim. Nos últimos 3 anos, Li Xiantian havia se tornado o jovem mestre mais honrado da cidadela Xuefeng e o dono da linhagem Shilong. Além disso, ele também era amigo de infância de Lin Fei, a única filha do mestre da cidadela Liong. Eles tinham um noivado, mas ele nunca esperou que ela sempre tivesse enganado seus sentimentos e cooperado secretamente com o filho mais velho de Sito Xue, Sito Ju. Além de Lin Fei ter enganado por insultá-la, Ju também roubou sua linhagem Shilong. O terceiro ataque foi quando seu pai o afastou porque tinha medo da influência de Sito Xue, e ele foi trancado em uma gaiola e pendurado em frente ao portão da cidadela por 3 anos. Em seu momento de infelicidade, Lin Fei lhe fez uma visita e acendeu ainda mais sua raiva. Lin Fei falou sobre como Li Xiantian abriu o caminho para seu futuro brilhante desde que a C2E permitiu que ela entrasse na academia Wangfu, e que ele teve a chance de se tornar um cão e adorá-la quando seu plano de cultivo se tornou conhecido. As estações foram e voltaram, mas ele continua preso em sua cela e está sujeito a abusos constantes de todos. Nem mesmo sua família o ajudou. Eles não prestaram atenção e o insultaram ainda mais. Na verdade, eles querem Li Xiantian morto. Felizmente, sua mestra, Yi Feiling, apareceu, dividindo seu corpo e alma, e o convidou para treinar com ela. Desde então, eles passaram centenas de anos viajando por todos o Tianwenzai. Isso permitiu que ele adquirisse conhecimento e experiência. Agora, Li Xiantian está de volta. Nos 3 anos em que ficou trancado dentro da jaula, ele aprendeu as 7 linhagens Mai de Jutan, 12 tipos de habilidades Ai de Feng, 36 conjuntos de gonfas as Wanzai, 72 habilidades milagrosas mais fortes e 108 métodos do caos. A noite chegou e, no canto da cidadela de Xuefeng, um grupo de homens estava conversando sobre Li Xiantian. Em sua conversa, foi mencionado que Li Xiantian é inútil e que seu segundo jovem mestre ainda precisa de seu título para se tornar o herdeiro. Então eles terão que matá-lo. Um deles comentou que essa tarefa seria fácil, já que Li Xiantian estava quase morto. Mas o que parecia ser o líder disse a ele para calar a boca e trazer a cabeça de Li Xiantian. E assim, os dois saíram para matar o último. Eles viram que Li Xiantian não reagiu nem um pouco à sua aproximação. Eles escolheram esfaqueá-lo primeiro. E quando a ponta de suas espadas estava prestes a cortar o corpo de Li Xiantian, ele levantou a mão, e os dois voaram da gaiola para o chão frio da cidadela de Xuefeng. Os dois ficaram chocados ao ver que o cara que já havia perdido sua linhagem sanguínea Shilong poderia fazer tal coisa. Por outro lado, perguntaram quem os havia enviado. E, naquele momento, o que parecia ser o líder de antes estava atrás de suas costas, pronto para socar a vida de seu corpo. Mas, é claro, Li Xiantian é o nosso protagonista. Portanto, ele é de uma raça diferente. Digamos que esse velho é um Chihuahua e Li Xiantian é um Bulldog. Como esperado, na luta entre as duas raças, o Bulldog vencerá. E assim, em uma fração de segundo, os ossos do braço desse velho são quebrados em pedaços. Assim como os dois anteriores, o velho também ficou chocado ao ver o quão poderoso Li Xiantian era sem sua linhagem sanguínea Qilong. Mas Li Xiantian não deu atenção às suas reclamações. Em primeiro lugar, ele nem precisou se explicar. Então, ele atacou o velho e, com um único soco, seu coração parou de bater. Ripitou ao arportuá-la. Ao ver isso, um dos assassinos abaixou a cabeça e pediu a Li Xiantian que poupasse sua vida. E logo revelou que foi seu segundo jovem mestre, seu irmão Lai Yongmiao, que lhes disse para matar Li Xiantian. O exame de admissão da Academia Heiju, realizado a cada 3 anos, está prestes a começar, e Lai Yongmiao queria o título de Li Xiantian para entrar na academia. O filho mais velho dos mestres da cidadela terá a chance de receber ofertas diretas, e portanto, terá que morrer para que Lai Yongmiao tenha isso. Ele não conseguia acreditar que seu irmão pudesse fazer uma coisa tão ruim com ele. Ele interrompeu esses pensamentos e decidiu encontrar um lugar para se curar primeiro e, depois,
ir à mansão de Fujianshu para encontrar Xiao Jin. Ele se perguntava como a garota estava. Outro dia chegou e, nos últimos 3 anos, Li Xiantian sofreu muito. Seus órgãos foram danificados e nem mesmo Yu Ling Xinju pode ajudá-lo porque não consegue curar tudo. Para que ele se cure completamente, terá que contar com a sorte para encontrar essa coisa extremamente rara. Ainda assim, o mais importante é aumentar sua força, pois hoje ele terá que abrir a linhagem sanguínea mais forte do clã das bestas, a linhagem sanguínea Julong. Apenas esperem, traidores. Em breve, vocês se curvarão diante desse homem e de sua linhagem sanguínea Julong. Embora o caos ainda não tenha aparecido, o primeiro Longin que surgiu foi o Zhu Vanshu. Bem, ele é extremamente arrogante. Li Xiantian ficou admirado ao ver como era poderosa a técnica para abrir a linha de sangue. É apenas uma ilusão, mas parece que vai arrancar o céu. Ele nunca viu um deus dragão de verdade, apesar de ter viajado com seu mestre por tantos anos. De acordo com ele, há uma lenda que diz que, desde tempos imemoriais, o clã dos dragões desobedeceu ao deus, e é por isso que eles foram punidos. Então, o mestre imemorial do clã do dragão desapareceu. Sua admiração aumentou quando algo aconteceu. A ilusão caiu. Quando a fumaça desapareceu, ela revelou um porco. Li Xiantian estava incrédulo com o que estava vendo. Ele e seu mestre percorreram o Jutian Vanzai por centenas de anos e sofreram muito para obter a linhagem sanguínea Julong. Para ele, não faz sentido que a besta mais forte da linhagem sanguínea seja apenas um porco. Ele estava em dúvida quando o porco o chamou para ajudá-lo a se levantar. Mas Li Xiantian desconsiderou isso e se perguntou como um espírito animal podia falar com a linguagem humana e como esse porco parecia poder pensar de forma independente. Por outro lado, parece que o porco estava envergonhado por ter que encontrar um mestre como Li Xiantian. Para alimentar sua curiosidade, Li Xiantian perguntou ao porco se ele era de fato o espírito animal da linhagem Julong. Ele até chegou ao ponto de suspeitar que essa linhagem sanguínea de Julong era falsa. Mesmo que não fosse tão forte quanto a linhagem de Julong, definitivamente não poderia ser um porco. Naquele momento, o porco revelou que estava em sua versão fofinha porque ainda não estava em sua forma adulta. Ele então ordenou a Li Xiantian que encontrasse comida. Pobre rapaz, parece que ele teria muita dificuldade para criar um porco. Quando os dois saíram do local, ele perguntou ao porco se um animal espiritual poderia ficar com fome, pois era a primeira vez que ouvia falar sobre isso. Este respondeu que a pedra Tianyuan com alfinete de judeu, um leão Ojin do milênio e uma pílula de unicórnio eram tudo o que ele precisava. Infelizmente, todas elas são extremamente raras e as pessoas precisam lutar até o fim para obtê-las. Ao ouvir isso, Pig decidiu que um monte de pedras Tianyuan seria suficiente. Mesmo assim, a pedra Tianyuan é a pedra Yuan de treinamento mais cara. Para todo cultivador, ela é um tesouro e, ainda assim, esse porco queria muitas delas. Li Xiantian já deve estar enlouquecendo por causa dessas exigências. Nesse momento, eles chegaram à mansão de Fujianshu. Depois que Li Xiantian foi trancada na gaiola, a irmã mais nova Xiao Jin também foi trancada dentro da divertida Jianshu. Agora que já se passaram 3 anos desde a última vez que se encontraram, ele se perguntou como Xiao Jin estava. Além disso, ele revelou que ele e Xiao Jin não são parentes de sangue. Ele salvou a senhora em uma caçada e a trouxe de volta para Fujianshu. Desde então, os dois têm vivido juntos dentro da mansão. Naquela época, quando ele era jovem, sua mãe faleceu e seu pai se tornou frio com ele. Mas, ainda assim, Xiao Jin tornou sua vida melhor. No entanto, por trás dessa fachada de felicidade, os dois têm escondido um grande segredo sobre a identidade da senhora. Xiao Jin é a única filha do imperador da dinastia Daivu. 8 anos atrás, a dinastia Daivu estava em um caos e os membros da realeza fugiram. Em apenas uma noite, a dinastia Daivu entrou em colapso e foi dividida em 10 Daianfu que existem até hoje. E, para proteger Xiao Jin, eles nunca contaram esse segredo a ninguém. Depois de relembrar esses velhos tempos, Li Xiantian se aproximou da porta e chamou o nome de Xiao Jin. Nesse momento, ele começou a ficar ansioso quando viu que a poeira cobria tudo, o que poderia indicar que ninguém havia morado ali por muito tempo. Ele temia que algo ruim pudesse ter acontecido com Li Xiantian. Sua ansiedade se transformou em raiva e ele jurou que mataria cada pessoa que tivesse a coragem de machucar sua irmã. Naquele momento, as pessoas entraram de rompante. O homem da frente disse a Li Xiantian que estava ali para pegá-lo por ordem de Yong Miao. Esse homem era o discípulo concubino da família Lai Bhu. Esse homem disse que não esperava que Li Xiantian fosse visitar Xiao Jin de verdade, mas Li Xiantian não levou isso em consideração e perguntou onde estava sua irmã. Lai Bhu respondeu que ele teria que se curvar diante de Lai Yongmiao primeiro. Enfurecido por essas palavras, a conversa ficou acalorada quando Li Xiantian lembrou de como Xiao Jin salvou sua vida ao encontrar as ervas que poderiam curar suas pernas depois de cair de um penhasco. No entanto, Lai Bhu é um idiota de cara feia. Ele afirmou que tudo mudou e que todos são egoístas agora.
Ele disse a Li Xiantian que havia cortado 2 leões no rosto de Xiao Jin antes de ela ser levada embora. Caso contrário, sua irmãzinha pura já teria sido assediada por vários homens. Enquanto Li Xiantian o xingava, Lai Baú ria como um lunático. Li Xiantian não conseguia acreditar na ingratidão desse pirralho e decidiu que hoje Lai Baú teria de devolver aquelas pernas. Lai Baú não recuou e começou a luta, com o objetivo de deixar Li Xiantian ver sua força depois de não se verem por 3 anos seguidos. O espírito animal de Vai Baú apareceu em suas costas. Era um touro coberto de fogo. Parecia um demônio, o que não é nada surpreendente, já que seu mestre também é um demônio. Ele então começou a falar sobre como Li Xiantian é agora uma pessoa inútil que não tem espírito de besta de linhagem sanguínea. Ele então afirmou que não estava intimidando Li Xiantian. Em vez disso, ele apenas deixava seu touro de fogo brincar com ele. Mas quem disse que nosso protagonista não tem um espírito de besta? Naquele momento, Mouse caiu no chão quando chamou sua linhagem de sangue de dragão de espírito de fera. E, a partir daí, revelou Pig. Gargalhadas horrendas ecoaram no local enquanto Lai Bhou e os outros riam de como Lai Zanshin desapareceu por um dia inteiro apenas para criar uma estúpida linhagem de sangue de porco. Ele não consegue conter o riso, a ponto de estar chorando aos montes sobre como não deveria rir. Mas ele não pode porque é um porco. Por outro lado, Pig falou sobre como ele estava comendo grama espiritual de sangue de 10.000 anos antes de ser convocado por Li Xiantian. Naquele momento, Li Xiantian decidiu testar o poder de porco. Se o espírito do animal derivado for vulnerável a um golpe, é melhor ele modificar outras linhagens o mais rápido possível. Assim como seu mestre, Pig parecia não gostar de Lai Bhou. Ele xingou e o acusou de rir como um pervertido. Este último não conseguia acreditar que estava sendo amaldiçoado por um porco. Os dois atrás de suas costas estavam tão perplexos quanto ele. Enquanto os dois falavam sobre como ele era repreendido como se estivesse sendo repreendido por sua mãe, Lai Bhou ficou irritado e deu um tapa em um deles antes de ordenar que seu touro listrado de fogo derrubasse Pig. Esse cara não é apenas um lunático e um pervertido, ele também deveria ser chamado de aireado. Ele exigiu que Li Xiantian não morresse ao resistir ao golpe de seu touro listrado de fogo. Afinal, ele ainda queria pegar o homem. Pig voou da cabeça de Li Xiantian e começou a fazer sua mágica. Se um fogo encontrar água, ele será extinto. Mas se o fogo encontrar sua urina noturna, ele será extinto. E o cheiro durará para sempre. Ele pode ser apenas um porco, mas quando se trata de fazer xixi, em uma escala de 1 a 10, ele é um 8. Laiba parecia ter visto um fantasma no início, mas depois que recuperou a calma, seus planos foram revisados. Ele também queria que Li Xiantian fosse morto junto com seu catador de lixo. Por outro lado, Li Xiantian parecia que os céus estavam caindo sobre ele. Desde o início, ele já sabia que Pig estava tramando algo ruim. Felizmente, sua força está quase recuperada. Nesse momento, Pig estava com a boca escancarada, sentindo o prazer de liberar toda a urina que havia retido a noite inteira. O touro listrado de fogo soltou um rosnado de dor antes de cair no chão. Pig revelou a Li Xiantian que, desde que o touro listrado de fogo bebeu sua urina divina, estimava-se que ele ficaria bêbado por 3 dias e 3 noites. Ele queria que eles fugissem logo e disse a Li Xiantian que não participaria da próxima batalha, pois ainda era um bebê sem força. Apesar de ser um pouco estranho e de o porco ter sido um pouco desagradável com o truque que fez, Li Xiantian admitiu que ainda é bom o suficiente para derrotar o touro de faixa de fogo. Ele foi interrompido por seus pensamentos quando Lai Bhou anunciou que todos deveriam levar Li Xiantian juntos para que pudessem entregá-lo ao segundo príncipe. Lai Bhou está confiante de que, mesmo que Li Xiantian não tenha perdido todo o seu cultivo, não sobrou muito dele, que diz ter perdido seu plano de cultivo. Que piada! Usando sua técnica Kong Ku Dainzu, com um toque de seus dedos, Lai Bhou foi congelado em seu lugar. Para se vingar de seu mestre, os dois atacaram Li Xiantian, mas este fez os dois congelarem também. Balas de suor começaram a escorrer por seus rostos enquanto eles perguntavam a Lai Bhou o que deveriam fazer. Tendo viajado pelo Zutian Vanzai, Li Xiantian aprendeu muitas coisas, inclusive a técnica que acabou de usar, que pertence a uma das 72 habilidades milagrosas mais fortes. Ele não precisa usar muito Ling Lai, mas ainda pode trabalhar em sua magia. Usando princípios Uku, ele pode bloquear o Balmai Kaimi e fazer com que ele perca sua força. Li Xiantian sabe que terá de lidar com muitos oponentes mais fortes mais tarde, por isso não pode usar muito Ling Lai. Entretanto, essa técnica não afeta os cultivadores com planos de cultivo elevados. Além disso, se Li Xiantian machucar seu Jingmai, será difícil para ele reabrir os pulsos bloqueados. Nesse momento, Li Xiantian ordenou a Lai Bhou que revelasse onde Xiao Jin estava. Lai Bhou desconsiderou essa ordem e disse que Li Xiantian era apenas o cão abandonado de Fujianju e que ele não deveria se atrever a falar com ele dessa maneira. Fissurado por essa resposta, Lai Bhou recebeu vários tapas em ambas as bochechas até virar tomates. Li Xiantian,
por outro lado, não teve piedade. Ele agrediu Lai Bhu até que ele não conseguisse mais falar por causa do inchaço em suas bochechas. Como ele não conseguia falar, Li Xiantian lhe disse para escrever, mas Lai Bhu argumentou que não tinha papel e caneta, o que deixou Li Xiantian ainda mais irritado. Ele disse a Lai Bhu para usar seu sangue. Já que ele tem a coragem de ferir Li Xiantian, ele deve ter a coragem de usar seu cérebro. Conforme indicado em seus escritos, Lai Yongmiao levou Li Xiantian para a academia Heiju para se tornar seu escravo. Movido pela raiva, Li Xiantian precisa fazer com que esse homem pague por tudo que fez com ele e sua irmã. Lai Bhu estava deitado no chão com suas pernas aleijadas e o ódio de Li Xiantian. Naquele momento, os dois de antes imploraram a Li Xiantian que poupasse suas vidas em troca de lhe dar uma informação útil, e Li Xiantian parecia estar interessado na oferta. Foi-lhe revelado que hoje seu pai, mestre do Fujianshu, realizou uma cerimônia para nomear Lai Yongmiao como herdeiro do clã. Com a expulsão de Li Xiantian, Lai Yongmiao se tornará o proprietário da cidadela Fengyiju no futuro, para que possa ser admitido na academia Heiju. Li Xiantian já ouviu falar sobre isso antes, e não é suficiente para salvar esses dois. Embora ele já tenha perdido todo o respeito pelo pai há muito tempo, ainda lhe dói ouvir isso. Naquele momento, um dos dois se apresentou como servo de Lai Yongmiao e disse que tinha ouvido ele e o outro discutindo sobre uma caverna escondida na montanha do Rei Kang, perto do Fujian-Tiju. De acordo com esse servo, seu pai relatou isso a Sito Shue, e este parece estar tão interessado no assunto que enviou muitas pessoas ao local. Logo, após a cerimônia, há ainda mais pessoas querendo encontrar essa caverna. Ao ouvir o nome familiar, Li Xiantian se lembrou de como Sito Ju e Lin Fei, do Sito Shue, o enganaram em sua armadilha. Esses dois o prejudicaram e, ainda assim, estão deixando suas melhores vidas na academia Qinggu. Se Lai Yongjian bajulou Sito Shue, então ele terá que receber algo em troca. 3 anos depois que sua linhagem Qilong foi retirada, seu plano de cultivo parou de se desenvolver. E mesmo que ele restaurasse totalmente seu plano de cultivo, ele ainda seria Kai mais Jing nível 5. Não pode ser comparado às técnicas Tianjiao que ele viu em sua viagem por Jiutianwenjai. Embora agora ele tenha o Gonfazais 1 para aprimorar sua habilidade, ele ainda precisa de muitos recursos para treinar. Bem, essa situação parece que vai acontecer depois que ele ganhar o Tuling da academia Heiju. Ele tem que tomar a caverna secreta da montanha do Rei Kong a todo custo. Ele então prometeu a si mesmo que resgataria Li Xiantian depois de terminar tudo isso e ganhar o Tuling. Enquanto isso acontecia, na rua, dentro da carruagem, a última discípula de Shu Huang, Liu Liun, estava dentro da carruagem junto com sua empregada, Xiao Tão. Xiao Tão está um pouco ansiosa. Ela queria que sua jovem senhorita desse uma olhada em outras coisas, embora fosse uma farmacêutica genial. Eles chegarão a Fujianshu muito em breve, e ela teme que Liu Liun consiga passar pelo Jupin Fanjai dentro da carruagem e se torne uma farmacêutica Dejai. Liu Liun disse a Xiao Tão que parasse de incomodá-la e acrescentou que seu avião farmacêutico não conseguia mais controlá-la. É muito difícil para um Fanzai se tornar um Dezai. De acordo com ela, ele precisa fazer um grande avanço porque, desde os tempos antigos, 99% dos farmacêuticos fracassaram nesse estágio. Ela queria fazer a diferença. Xiao Tão apontou o fato de que Shu Huang não está lá e que sua jovem senhorita tem apenas 16 anos. As pessoas da idade dela não conseguem nem distinguir os diferentes tipos de ervas, mas ela se tornou uma farmacêutica Fangai. Mais uma vez, Liu Liun a calou e respondeu que ela poderia ficar louca com aquela conversa. Xiao Tao não discutiu mais e apenas desejou que sua jovem senhorita fosse bem-sucedida. Li Xiantian estava passando e notou a carruagem. Ao ver o tipo especial de Leng Lai, ele já sabia que alguém iria fazer um grande avanço. Do seu ponto de vista, parecia que a pessoa iria se transformar de Fanzai em Dezai. O fato de ter se destacado no meio da rua fez Li Xiantian questionar se essa pessoa estava em seu juízo perfeito ou se estava apenas tentando se exibir. Naquele momento, Liu Liun pediu ajuda a Zayotao porque não conseguia mais controlá-la. As paredes da carruagem voaram, assim como as pessoas que estavam no local. Li Xiantian não pôde deixar de comentar que a cena à sua frente era interessante. Como se tratava de uma jovem senhora, é muito difícil para um farmacêutico treinar em uma idade tão avançada. Lu Yun, por outro lado, sabia que as coisas não estavam indo bem quando começou a tossir sangue. Nesse momento, não sei que tipo de entidade possuiu Lai Zangxin para que ele viesse correndo em direção às senhoras. Xiao Tão viu isso e imediatamente usou um pouco de magia para defender sua jovem senhorita. Ela corajosamente aponta como Lai Zangxin é arrogante e não hesitará em matá-lo se ele fizer alguma besteira novamente. Por outro lado, Li Xiantian não conseguia acreditar que uma jovem como Xiao Tão pudesse dizer coisas como essas. Além disso,
Ele duvidava que ela fosse apenas uma criada, já que seu ataque era extremamente imprevisível. Nem mesmo Li Xiantian pode trazer esse tipo de sentimento. Parece que ela é dona do plano de cultivo Dai. Xiaotao perguntou a ele o motivo de ter atacado sua jovem senhorita. Ela exigiu que ele respondesse, caso contrário, teria que lhe dar um soco no rosto. Li Xiantian se defendeu dizendo que estava tentando ajudar a jovem senhorita. Xiaotao parecia não estar aceitando isso de forma alguma, mas quando ele apontou a aparência ruim de Liu Yun, ela começou a sacudir seu corpo de jovem senhorita. Ela implora para que não morra porque ainda não encontrou o homem dos seus sonhos. Imediatamente, Li Xiantian deteve Xiaotao. Este último decidiu deixar as coisas para Li Xiantian. Mas, antes disso, ele precisa dizer que ela cortará sua cabeça se ele não conseguir tratar a jovem senhorita. Será que ela acha que a cabeça de Xianxi é um tomate ou algo assim? Ele então pede a ela que o apoie, pois a jovem senhorita está correndo grande perigo. Se ela não for bem-sucedida, ficará incapacitada ou morrerá. Quando Li Xiantian voltou, ele trouxe consigo os 12 tipos de habilidades de Juri Jinfeng e o Drugistro é um deles. Embora ele ainda não tenha alcançado a habilidade Meldrugista, ele entende a teoria muito bem. O treinamento do farmacêutico é diferente dos outros. No final, um farmacêutico ainda precisa de um Shuling, mas Liu Liun estava muito apressada quando rompeu com o Dejai Drugistro e ainda não havia se preparado o suficiente. Seu Shuling Mai estava preso, por isso ele precisava desbloqueá-lo primeiro. Para começar, ele colocou a palma da mão no abdômen dela. É o IFI ou estou sentindo uma conexão? Raur, nossa Xiaotao, no entanto, parecia não gostar dessa ideia, mas seu jovem não gostou e, portanto, deixou que o riso entre os dois continuasse. Liu Liun está impressionada com a experiência de Li Xiantian na técnica que ele está fazendo. Seu Lingzi do caos está quase voltando ao normal. Chame a polícia. Alguém roubou seu Sheij, quero dizer, alguém roubou seu coração. Liu Liun agora está parecendo um tomate fresco, enquanto sua empregada está tendo uma sessão de surtos. Li Xiantian ficou irritado. Então Liu Liun disse a Xiaotao para não insultar o homem. Mas parece que Xiaotao nasceu para discutir. Ele acusou Li Xiantian de assediar sua jovem senhorita e o chamou de homem desprezível com um baixo nível de cultivo. Nosso Pig pode ser visto com seu bocejo habitual. Parece que ele está irritado com o fato de Xiaotao chamá-lo de Pig. Nos 5 estágios do luto, Pig está no primeiro estágio. Pausa negação. Pig se apresentou como um Shannon e, em vez disso, chamou Xiaotao de Pig. Nunca recuar. Nunca o quê? Nunca desistir. Xiaotao zombou de Pig dizendo que se ele é um dragão, ela é uma fênix. Como resultado de suas brigas, a jovem patroa e Li Xiantian tiveram suas veias estouradas por causa da irritação. Alguns momentos depois, os dois foram bem-sucedidos no procedimento. Li Xiantian estava convencido de que essa jovem senhorita era mais forte do que ele pensava. Como sua Shu Ling Mai podia até se transformar, talvez sua verdadeira identidade não fosse tão simples quanto sua aparência. Liu Liun rompeu o Dejai, e Xiaotao a elogiou por ser um gênio. Antigamente, Shu Huang alcançou o avião quando tinha 30 anos, mas sua jovem senhorita o fez aos 16. Liu Liun agradeceu e perguntou o nome de Li Xiantian. Em seguida, ela disse ao homem que Shu Huang Mai estava em dívida com ele e que, se alguma vez ele precisasse de ajuda, eles fariam o possível para ajudar. Li Xiantian humildemente recusou a oferta e lhe disse que isso se devia ao fato de ela ser uma excelente farmacêutica. Xiaotao concordou, pois sabia que sua jovem senhorita havia treinado dia e noite. No entanto, ela discordou de Shu Huang Mai, pois devia um favor a Li Xiantian. Sua jovem senhorita pede que ela pare de ser irracional. Ela afirmou que pode parecer fácil, mas ela tinha acabado de ver essa técnica de seu mestre. Ele conseguia controlar facilmente um farmacêutico da família Jin Mai. E se ela estivesse certa, a habilidade de Li Xiantian era muito melhor do que a dela. Li Xiantian lhe disse humildemente que só conhecia uma pequena teoria sobre os farmacêuticos. Depois de ouvir isso, Liu Liun lhe deu o tablete Shuoan que poderia ajudá-lo e também o convidou para visitá-los no palácio se ele tivesse tempo. Ela então disse a ele para chamá-la de Yun e, como ela é alguns anos mais nova, ela o chamará de irmão Xianganshi. De acordo com Xiaotao, normalmente, Yun é uma pessoa orgulhosa e fria. Portanto, foi um enigma para ela ver sua jovem senhorita considerar Li Xiantian como seu irmão. Para impedir algo que não lhe agrada, ela pede a Yun que pare de conversar para que possam sair para a cerimônia do herdeiro. Isso tocou um sino para Li Xiantian. Yun lhe perguntou se ele também estava liderando Fu Jianshu, e ele lhe disse que ela não estava errada. Naquele momento, ele suspeitava que a identidade dela não era normal. Além disso, Shu Wang é 10 vezes mais poderoso que o mestre do Fu Jianshu. Assim, ele chegou à conclusão de que ela poderia estar indo para a caverna escondida na montanha Kang. Então, Yun pediu a Xiaotao que preparasse outra carruagem e eles foram para o local com Li Xiantian. Ela deve realmente não gostar de Li Xiantian. Ao deixar o local, ela jurou a si mesma que protegeria a dignidade de sua jovem senhorita a todo custo. Logo, eles chegaram a Fu Jianshu. O mestre da cidadela, Lai Yuanzhen,
e o segundo filho, Lai Yongmiao, podem ser vistos conversando entre si. Yongmiao está ciente de que todas as pessoas poderosas já estão no local e está confuso quanto ao motivo de a cerimônia ainda não ter começado. Seu pai lhe disse que a pessoa que eles estavam esperando era uma grande testemunha e que ela tinha um status de elite, pois era discípula de Xiao Huang. Xiao Huang é uma pessoa lendária, e seu poder é igual ao dos mestres da Cidadela dos 10 Dai Huangfu. O mestre Yuan Zhen então apresentou a pessoa de quem ele estava falando na identidade de Yan. Além disso, ele a elogiou por ser uma grande farmacêutica e a futura Shu Huang. Ao ouvir isso, Yongmiao pensou que, se ele pudesse ter o apoio de Yan, seria melhor do que Zhang Xin ser amado por Feier. O mestre Yuan Zhen então disse a seu filho que essa poderia ser uma boa chance, já que ele tinha certeza de que Yan viria dessa vez. De acordo com ele, embora Yan seja um prodígio, ela não sabe muito sobre o mundo exterior. Yongmiao assegurou ao pai que ele não era como o inútil Zhang Xin e que sabia o que fazer. Nesse momento, eles decidiram parar de falar quando avistaram a carruagem de Yun. Enquanto Xiaotao ajudava sua jovem senhorita, o mestre Yuan Zhen percebeu que eles haviam subestimado Yun. Saber que a senhorita já havia chegado ao avião do farmacêutico Deja lhe trouxe um sorriso. Ao ver a beleza de Yun, Yongmiao jurou que faria qualquer coisa só para tê-la sorrindo. Ele e seu pai estavam cumprimentando quando Xianxin apareceu, e seus sorrisos se espalharam imediatamente. Ao ouvi-lo chamar seu irmão, Yun não pôde deixar de perguntar se eles conheciam Xianxin. Yongmiao e seu pai ficaram chocados, mas o mestre Yuan Zhen se recuperou rapidamente e perguntou educadamente à senhora por que ela estava com Li Xiantian. Yun lhes disse que foi uma coincidência o fato de Li Xiantian também querer visitar o local, então ela o trouxe com ela. Ao ver como o sorriso do mestre Yuan Zhen voltou ao seu rosto, ele acha que é uma vantagem o fato de os dois terem se conhecido recentemente. Nesse momento, Yongmiao disse a Yan que Zhang Yinxin era um traidor e que ela não deveria se deixar enganar. Em sua mente, ele estava ficando irritado com o fato de Zhang Yinxin ter tido a sorte de conhecer Yan. Por outro lado, o mestre Yunjin falava descaradamente sobre como ele não havia punido Zhang Yinxin, apesar de o homem ter fugido da prisão. Ele então fez uma pergunta óbvia, perguntando a Zhang Yinxin se ele sabia que dia era hoje. Quando Yan perguntou, Zhang Yinxin confirmou que ele estava lá porque todos se conheciam. Em seguida, ele disse a Yan que isso era assunto dele e que ela deveria deixar isso com ele. Yongmiao ressaltou que sabia que Li Xiantian se recusava a acreditar que já havia perdido a posição de herdeiro e que ele havia se tornado filho abandonado de Fu Jianshu, portanto, não adiantava se opor. Li Xiantian respondeu que a família Lai tem menos valor do que uma casa de cachorro, portanto, não há espaço para ele se opor. Confuso, Yongmiao perguntou o motivo pelo qual ele se deu ao trabalho de ir até lá. Li Xiantian tem 100% de certeza de que esses caras queriam roubar a posição de herdeiro e cortá-lo, então ele decidiu fazer isso radicalmente. Yongmiao, seu pai e as pessoas do local ficaram chocados ao ver o Kong Ling Yin. Eles sabiam que, uma vez usado, o juramento do Tandão seria formado e ninguém seria capaz de recuá-lo. Nesse momento, as pessoas já sabiam que Li Xiantian não estava mais se segurando. Então, Li Xiantian declarou que estava cortando completamente os laços entre ele e Fu Jianshu e que nenhum sentimento seria deixado. Ele então aceitará a sentença de morte se violar o juramento que fez. O céu que antes era brilhante agora está coberto de nuvens escuras e raios. Ao ver isso, Yu sabia que Tiandão havia aceitado o juramento. Além disso, ela definitivamente não esperava que Zhan tivesse essa história complicada. Xianxin então disse ao mestre Yuan Zhen que ele deveria ter um pouco de consciência. Caso contrário, a família seria corrompida. Cheio de raiva, o mestre Yuan Zhen ordenou que os guardas prendessem Xianxin, mas Yongmiao lhe disse que cuidaria disso. Ele queria dar uma lição em Xianxin. Ele atacou Xiantian, mas este conseguiu bloqueá-lo. Yongmiao não apenas decidiu escolher a violência, mas também escolheu ser arrogante. Ele se gabou de que seu Fu Tianjiao é considerado uma técnica de artes marciais de Sanduan e que é considerado superior ao Tendai Huangfu. Ele também apontou que Li Xiantian não pode derrotá-lo, embora o homem já tenha sido um prodígio depois de ficar preso por 3 anos e ter alcançado o nível Kaimai Jingliu. Ele disse a Li Xiantian que, se ele não cometesse suicídio na frente dele no mestre Yuan Zhen, ele arrancaria seu corpo usando o Fu Tianjiao. Li Xiantian o provocou ainda mais, perguntando se ele tinha certeza de que o Fu Tianjiao era realmente tão poderoso. Nesse momento, enquanto Li Xiantian estava correndo para dar o primeiro golpe de seu poder, Yongmiao decidiu arrancar o braço de Li Xiantian primeiro. No entanto, as coisas não estavam indo muito bem para ele. Ele não pode executar seu Fu Tianjiao, pois foi dominado. Logo, ele está sendo agarrado por Xiantian. O mestre Yuan Zhen entrou em pânico e estava prestes a interferir, mas Yun o impediu, dizendo que era uma luta justa e que eles deveriam ver quem seria o vencedor. O mestre Yuan Zhen estava prestes a dizer mais,
mas Xiaotao disse ao velho que ela estava gostando do show. Para ela, é muito interessante ver que o Dong Jiao pode até mesmo dominar o Fu Tianjiao. Ela estava pensando em qual seria o nível dessa técnica. Nesse momento, Li Xiantian jogou Yong Miao no chão. O último mal conseguiu se levantar com o corpo trêmulo. Ele perguntou a Li Xiantian sobre a técnica que ele usou. E nosso Li Xiantian lhe disse que ele não era digno o suficiente para saber sobre isso. Mas talvez eu seja, porque Xiantian me contou. Então, as técnicas de Agao e Ling da Luz são divididas em 9 níveis, de Ijai a Jujai. Acima dessas estão técnicas no nível Da, no nível Tian, no nível Deus e no nível Jiais, que a maioria das pessoas não conhece. O Tiamo Shen Jiao que ele usou em Yangmai é a técnica mais forte dos Jiais o Jiao Gong Yimai. Quando uma pessoa a executa, ela pode dominar técnicas com as mesmas propriedades. E essa é a razão pela qual ele derrotou o Yong Miao, apesar de ter apenas um pouco do poder de Tamo Shen Jiao. Entretanto, há algumas limitações. Ele não pode executá-lo pela segunda vez em um curto período de tempo porque usou uma grande quantidade de energia nele. Nesse ponto, Yong Miao está realmente irritado e afirma que Zhang Xin não está em posição de menosprezá-lo. Então, ele convocou o espírito animal Shi Sanpin, o espírito animal de Sito Wong Fu, o que deixou Yi um pouco chocado. O Vastor Yuanzhen confirmou isso para a senhora e disse a ela que havia feito muitas coisas apenas para conseguir isso. Além disso, ele disse que há uma lenda de que o Shi mais forte de Sito Wong Fu pode atingir o nível de Kaiping. E esse Feng Bongquan Shi, que atualmente está no nível Sanpin de Yong Miao, pode ser considerado raro. As pessoas do local estavam todas olhando para ele com medo. Um deles chegou a dizer que Li Xiantian logo encontraria seu destino porque, no final, esse espírito animal ainda é a força mais forte. Nesse momento, o mestre aceitou a noção que Ion havia dito anteriormente sobre essa luta ser um duelo justo. No entanto, esse movimento se deve ao fato de ele ter certeza de que Li Xiantian não pode suportar nem mesmo um ataque que certamente morrerá. Assim, ele disse a Yong Miao que o Yuanjiai de Xiantian estava se esgotando porque ele havia consumido muita energia anteriormente. Além disso, ele queria que Yong Miao não se contivesse caso Xiantian se opusesse à decisão de Fu Jianzhu. Nesse momento, o ego de Yong Miao foi elevado. Ele disse a Xiantian que, quando estava trancado na prisão, seu pai não investigou a fundo sua linhagem perdida e que propôs ao pai trocá-la por essa linhagem. Ele disse ao pai que, se ele ousasse trocar sua vida por isso, ele também ousaria destruí-la. Yong Miao, por outro lado, desconsiderou isso e zombou de Zhang Xinxin, dizendo que ele estava apenas falando muito. Pressionado por isso, ele decidiu mostrar a Yong Miao a linhagem sanguínea mais forte. Como esperado, Yong Miao riu quando viu Pig aparecer. Ele riu como um louco enquanto perguntava a Zhang Xinxin se ele havia percebido que não venceria. Então, ele tentou fazer uma piada e implorou por sua vida com esse porco. Por mais sem vergonha que seu filho seja, o mestre Yuanzhen disse a si mesmo que havia tomado a decisão certa, trocando a vida de Li Xiantian pelo favor de Sito Xue. Por outro lado, Yun está ficando cada vez mais preocupado em ter que perguntar a Xiaotao se Li Xiantian e Pig ficarão bem porque, até onde ela sabe, Sanpin Fenbalcão é muito anormal e cruel. Xiaotao respondeu que a jovem senhorita não deveria se preocupar, pois Pig deve ser muito forte, pois tem coragem de repreendê-la. Mas Yun ainda não entendeu a ideia de Pig ser um porco e um espírito animal ao mesmo tempo. Nesse momento, Yong Miao estava falando sobre como Li Xiantian conseguiu fazê-lo rir, mas Pig, cansado de todas essas bobagens, interrompeu-o e perguntou se ele queria brigar ou não. Além disso, parecia que Pig realmente não tinha medo, pois teve a coragem de perguntar o gênero do espírito animal de Yong Miao, que é, sem dúvida, 10 vezes maior do que ele. Yong Miao ficou irritado com isso e começou a briga. O leão veio correndo em direção a Pig. Em vez de se assustar, nosso Pig tinha um sorriso no rosto ao concluir que o leão era uma fêmea e que ele se certificaria de torná-la parte de seu harém. Pig se esquivou facilmente do primeiro ataque, e o leão olhou para ele com espanto enquanto ele flutuava no ar, relaxando como se estivesse apenas assistindo a Netflix. Pig até mesmo indicou à sua irmãzinha que ela não precisa ser séria. Além de ser repreendido, Yong Miao acredita que Pig está intimidando o leão por não conseguir falar. Então, ele teve que liberar sua irritação dizendo a Li Xiantian que ele e seu espírito animal são um lixo que só sabe se esquivar do ataque. Então, presumindo que Li Xiantian não tinha muito de Yuizai, ele decidiu acabar com ele. É verdade que Li Xiantian não tem Yuizai suficientes, mas quem disse que ele não pode lutar sem seu Yuizai? Dessa vez, ele usou a técnica Kong Kudai Azul, que fez com que Yong Miao não conseguisse se mover. Yong Miao teve que perguntar onde Li Xiantian aprendeu a técnica,
mas, novamente, ele não era digno o suficiente para saber sobre ela. O mestre Yuan Zhen então disse a Yong Miao que era a famosa técnica de Anshu e que ele só precisava bloquear seu Yuanjiai para escapar. O mestre Yuan Zhen só viu isso em um documento antigo. Ele estava todo questionado sobre como Li Xiantian soube disso, apesar de ter ficado preso por 3 anos. Yong Miao tentou e estava todo sorridente quando quebrou. Depois, ele disse a Li Xiantian que não o deixaria morrer em paz, mas que se ele pudesse quebrá-lo, ele o faria. Com certeza, Li Xiantian poderia refazê-la. Yong Miao fica irritado e chama Li Xiantian de sem vergonha. Mas Li Xiantian não é tão sem vergonha quanto o gigante da mansão Zhu. Ele apenas aprendeu a fazer truques com eles. Desse ponto em diante, Yong Miao o quebrará, e Li Xiantian o refará até que o sangue escorra de Yong Miao. Assim como o filho, assim como o pai, assim como Yong Miao, o mestre Yuan Zhen está irritado. Mas parece que a Nossa Senhora lá atrás está tendo um tipo diferente de opinião. O que está acontecendo com esse sorriso? Yan está se apaixonando por Li Xiantian? Apenas sorria mais se for um sim e dê um salto mortal para trás se for um não. E aí vem Xiao Tao, que quase matou Li Xiantian há pouco tempo, mas olha para ela torcendo. Para ela, essa técnica é de fato sem vergonha, mas é interessante, então ela também queria aprendê-la. Assim como Li Xiantian derrotou Yong Miao, Pig fez com que o leão caísse do céu e ficasse inconsciente no chão. Pig deve tê-lo atacado com muita força, e o motivo é saber que esse leão não é uma fêmea, mas um macho. Ele tinha grandes esperanças, mas sua afeição foi desperdiçada. O mestre Yuan Zhen estava com os olhos marejados. Ele não conseguia acreditar que o espírito animal Sanjai que ele negociou foi derrotado facilmente. Outros têm o mesmo pensamento, já que ele foi derrotado por um porco poderoso. Que irônico. Yun se aproximou de sua empregada e expressou sua concordância de que esse porquinho era realmente forte. Xiao Tao acredita que um animal de estimação reflete seu dono. Ele afirmou que Pig não tem vergonha, e é por isso que sua jovem senhorita deve manter distância de Li Xiantian. Caso contrário, ele poderá prejudicá-la. Imediatamente, Yun defendeu Li Xiantian e disse a Xiao Tao que ele não era esse tipo de pessoa. Xiao Tao agora acredita que Yun é ingênua e que pode ser facilmente enganada. Ela disse que era uma pena que ela fosse uma garota. Caso contrário, todas as garotas inocentes, inclusive Yun, se apaixonariam por ela. Por outro lado, Yong Miao se transformou em um gatinho perdido, implorando por sua vida. Ele argumentou com Xiao Xian que, afinal, eles têm o mesmo sangue, mas, pelo juramento que Li Xiantian fez, eles agora são estranhos. No entanto, Li Xiantian está disposto a poupá-lo se ele lhe der a tábua de entrada da academia do Rei Zhu, a tábua do Rei Long. Yong Miao não gostou da ideia, e seu pai também não. O mestre Yuan Zhen chamou Li Xiantian de arrogante e perguntou por que ele tinha que fazer isso com seu irmão mais novo. Ele afirmou que não havia chance de Sai Anshin conseguir roubar o King Long Tablet e entrar na academia. Sai Anshin não se conteve, agarrou o braço de Yong Miao e exigiu pegar a tábua. Yong Miao já estava chorando, e Sai Anshin o fez chorar ainda mais, pois ele já estava pedindo ao pai que desse o King Long Tablet para Sai Anshin. O mestre Yuan Zhen não teve escolha a não ser fazer o que seu amado filho bebê chorão queria. Xiantian não parou por aí. Ele apontou o fato de que tinha ouvido falar sobre a caverna oculta e que precisava de uma garantia especial. Ao ouvir isso, o mestre Yuan Zhen lhe contou como ele era um traidor. Inúmeros prodígios da Sito Shui estavam chegando, e Xiantian estava mirando a caverna oculta. Até lá, a mansão Sito Tianzai arrancaria seu corpo. Xiantian não se importa com isso. Para curar todos os seus ferimentos, ele precisa de uma quantidade enorme de Ling Lai. As técnicas que ele possui são as mais fortes de Jutian, e elas custam uma grande quantidade de energia. Portanto, para se proteger dentro da academia, ele precisa dessa caverna escondida. O mestre Yuan Zhen jogou o bilhete de ferro que ele tinha. Existem apenas 18 peças, o que significa que apenas 18 pessoas poderão entrar na caverna. Ele então diz a Li Xiantian para não decepcioná-lo, pois planeja matá-lo dentro da caverna para recuperar a tábua King Long de Yong Miao. Agora, no sopé da montanha Kang, um grupo de pessoas pode ser visto. Uma delas é Sito Feng e Lai Tianzu, o mestre Yuan Zhen. Ele estava apontando para o mestre Yuan Zhen que eles estavam esperando há 15 minutos, mas a sombra de Li Xiantian não estava em lugar algum. Mestre Yuan Zhen lhe disse para esperar um pouco mais, mas Sito Kang discordou. Ele não quer que eles, como prodígios de Sito Shui, esperem. Se a linhagem sanguínea Jiao Mong de Li Xiantian não tivesse sido sugada por Sito Zhu, ele ainda seria lembrado como uma tia que seu jovem mestre pisou. Ele disse que não quer brincar com esse jogo, ajudando o mestre a matar um inseto. Além disso, Sito ordenou que ele já ativasse a caverna. Ela disse que não há problema em dar uma mãozinha para matar Zhang San, mas eles já estão sendo solicitados demais, e um cara como o mestre Yuan Zhen não deveria estar dando ordens a eles. Certamente, Yong Miao não gosta da maneira como eles falam, mas seu pai, mestre Yuan Zhen,
imediatamente o impede de fazer coisas tolas. Depois disso, ele disse aos prodígios para entrarem, mas eles tinham que matar Li Xiantian primeiro. O mestre jogou o que parecia ser a chave. Instantaneamente, um portal se abriu. Segundo ele foi encontrado pelo pessoal da mansão de Tianzu. Embora eles saibam como ativá-lo, nunca entraram nele. Além disso, ele supõe que há alguns tesouros que podem ser encontrados, já que o Ling Lai está flutuando. Depois de dizer aos prodígios para serem cuidadosos, Tu Fei não tinha espaço para respeito e realmente ousou se gabar de como eles eram todos conhecedores, o que o mestre Yuanzhen não conseguia nem imaginar. E assim, os prodígios entraram. E Yong Miao não pôde deixar de expressar o quanto eles são arrogantes. Ele disse que eles até lhes deram a caverna escondida para matar Xiao Tian, mas ainda assim estão os desprezando. Seu pai respondeu que eles ainda precisam ser cuidadosos. Essas pessoas ainda são os prodígios da mansão C2. Além disso, agora que Zai Xinxin fez amizade com Yun, eles certamente não podem agir de forma imprudente. Eles podem simplesmente pedir ajuda a eles. E a Imai Shuoa não fará nada com ele se matarem Zai Xinxin. Além disso, a principal razão pela qual convidaram Lian foi para ajudar o mestre Yuanzhen a fazer a pílula de Tian. Então, depois de ficar preso por 10 anos em Kaiyuanjing, ele poderia finalmente passar por isso e entrar no nível Tian. Yong Miao então mudou a conversa, perguntando se Li Xiantian talvez não viesse. No entanto, o mestre Yuanzhen definitivamente sabe como ele é arrogante. Certamente, o homem virá. Uma hora depois, Yun disse a Xianxin que o mestre Yuanzhen prometeu que não faria nada com Xianxin dentro da caverna. Mas Xianxin sabia muito bem. O mestre Yuanzhen não o deixará escapar depois de tudo que ele fez anteriormente. Se o mestre não o fizer, ele pedirá a outra pessoa que o faça por ele. Ao ouvir isso, Yun pediu que ele viesse com ela, pois sabia que o mestre Yuanzhen não faria nada com ele na frente dela. Zai Xin lhe disse que eles deveriam entrar primeiro. No entanto, eles precisam se separar porque Zai Xin tem muitos segredos e não pode ficar com Yan. Nesse ponto, Zai Xin chegou à conclusão de que eles seriam transferidos para lugares diferentes ao entrar na caverna escondida. Imediatamente, Pig ficou com os olhos marejados ao dizer ao seu mestre que podia sentir o cheiro das pedras de origem da alta ordem. Então, ele ordenou que seu chefe, Zai Xin, as encontrasse para que ele pudesse comê-las. Ao ouvir como Pig o chamou de chefe, as sobrancelhas de Zai Xin quase se encontraram. Pig argumentou que ele é extremamente fraco e que o maior papel que ele pode ter neste momento é o de ser seu cozinheiro. Enfurecido com isso, Zinton não pôde deixar de xingar Pig por ser tão rude e disse que ele era seu mestre. Ele acrescentou que ainda precisa de sua reputação. Sem se importar, Pig perguntou o que é reputação e se ele poderia comê-la. Depois disso, ele pediu a Zigton que seguisse seu exemplo. Caso contrário, eles se atrasariam. Zian o fez, e eles encontraram o Tianyu Anxi. Pig se gabou disso e falou sobre como se certificaria de que Zianshan teria uma vida saudável se o seguisse. Depois disso, Pig começou a comer o Tianyu Anxi, e Zianshan não pôde deixar de comentar como seus dentes eram fortes. Essa coisa é extremamente dura. Normalmente, um cultivador pode absorvê-la, mas ele não sabia que alguém poderia comê-lo. Depois de um tempo, Zianshan pôde ser visto absorvendo o Tianyu Anxi. Pig comeu um desses, então só pôde absorver um. Mas isso não foi um problema, pois era de alta qualidade. Ele absorveu o Tianyu Anxi e todas as feridas nele foram curadas, e seu plano de cultivo foi restaurado para o nível Kaimai Jingu. Ele então chamou Pig, que estava ocupado brincando, para que eles pudessem encontrar outro lugar que tivesse o Tianyu Anxi. Mas Pig não gostou da maneira como seu mestre o chamou de cachorrinho e disse a Li Xiantian que ele estava sendo mandão. Li Xiantian acha que é justo, já que Pig o está chamando de chefe. Além disso, Pig tem um faro bom como o de um cachorro, encontrando o Tianyu Anxi para ele. Depois de um tempo, eles encontraram outro. Pig imediatamente pulou em direção a ele, mas as pessoas se aproximaram. Dois Kang perguntaram se eles tinham um desejo de morte, roubando Tianyu Anxi, embora não fossem da mansão C2. Ele ordenou que os dois saíssem do local. Xianxin está bem com ele indo embora, mas ele tem que levar o Tianyu Anxi desde que ele o encontrou primeiro. Dois Kang surpreendentemente concordaram. Em troca, Li Xiantian o agradeceu educadamente. Ele estava prestes a pegá-lo quando Tucan urinou descaradamente sobre ele. Ele riu como um louco e disse a Li Xiantian que agora que o Kid Tianyuan tinha sua urina, ele se tornaria ainda mais forte. Ele também zombou do fato de Li Xiantian ter agradecido a ele há algum tempo. Com certeza, Li Xiantian está convencido de que o pessoal da mansão C2 é cheio de arrogância. Então, ele decidiu calá-lo, arrancando-lhe a boca, assim como Pig, que estava furioso por ter mexido em seu lanche. Naquele momento, um enorme urso apareceu e protegeu Toucan do ataque mortal de Li Xiantian. Toucan apontou como Li Xiantian, no nível Kaimai Jing, ousou desafiá-lo, que já estava no nível Liu. Xiantian desconsiderou isso e pediu o apoio de Pig para que eles pudessem acabar com ele rapidamente. De acordo com Tukang, a maior vantagem desse urso, o Obalqian,
é que ele é extremamente forte. Claramente, ele não sabe do que estava se gabando. Seu queixo caiu quando ele viu como um porco socou a vida de seu espírito animal. Pig deixou o Obalquian cego com um único ataque. Por outro lado, Li Xiantian usou seu Tianmou Shenjiao para socar o peito do urso e arrancar seu coração com mãos de urso. Enfurecido com isso, Tucan começou a correr em direção a eles para um ataque, e Li Xiantian percebeu que sua arma era muito boa, então ele decidiu pegá-la. Ele e Pig correm em sua direção. Tucang mexeu com Shi, então decidiu destruir sua arma. Ele lhe deu um chute na virilha. Depois, deu um soco no rosto de Li Xiantian e pegou sua espada. Depois de tudo o que aconteceu, Tucang conseguiu colocar um sorriso diabólico. Ele chamou os outros prodígios e disse a eles que estava recebendo uma bala. Ao ouvir isso, Li Xiantian já sabia que ele estava jogando sujo. Bem, deve ser assim que o pessoal da mansão C2 joga. Isso combina com sua falta de vergonha. A pessoa na outra linha disse a Tucan para esperar e que eles matariam a pessoa que o machucou imediatamente. Tucan estava falando sobre Li Xiantian se ajoelhar e implorar por perdão, mas Li Xiantian o cortou, empunhando sua própria espada para matá-lo. Bolas de suor se formaram em Tucan enquanto ele temia por sua vida. No entanto, Li Xiantian não teve piedade. Em um segundo, Tucan morreu. O outro prodígio que estava com ele durante todo esse tempo viu isso e disse a Li Xiantian que, embora Tucan fosse apenas uma concubina do filho de Sito Xue, ele ainda estava relacionado pelo sangue de Sito Ju. Ele então ameaçou Li Xiantian dizendo que Tufen e Tuiun definitivamente o matariam. Mas, em vez disso, foi ele quem foi morto. Fei anuncia que pode sentir um grupo de pessoas indo para a casa deles. De acordo com ele, duas delas eram fortes. Estavam pelo menos do nível do Caimai Jingba. Portanto, Li Xiantian não pode lidar com eles. Li Xiantian mantém sua opinião de que todos eles são iguais. Todos merecem morrer. Ele então pegou os bilhetes de ferro e disse a Pig que eles poderiam criar uma chave para entrar na caverna escondida. Então, ele decidiu coletá-los primeiro. Depois disso, eles deixaram o local para encontrar Mortian e Wanshi e desenvolver seu plano de cultivo. Nesse momento, os outros prodígios chegaram ao local e viram seus irmãos deitados sem vida. Havia emoções horríveis em seus rostos, especialmente em Tufen. Então, o mestre Yuanzin e Yong Miao entraram no local e também foram recebidos pelos dois cadáveres. Imediatamente, ele se virou para Tufen e disse que, além deles e de Yun, Li Xiantian foi a única pessoa que também entrou no local. Tuiun questionou o mestre Yuanzin sobre como ele disse que Li Xiantian era apenas uma pessoa inútil. Mas como ele poderia matar um prodígio da mansão C2? O mestre Yuanzin afirmou que Li Xiantian deve ter usado algum tipo de truque. Nesse momento, Tufen disse que eles tinham que encontrá-lo e matá-lo para se vingar de seu terceiro e 13º irmão mais novo. O mestre Yuanzin lhes forneceu a informação de que Li Xiantian estava apenas no nível de Kai mais Jingu e que eles certamente poderiam matá-lo imediatamente quando o encontrassem. Mas em sua mente, ele não pode negar o fato de que Li Xiantian está ficando ainda mais forte. Portanto, ele não pode deixá-lo viver por mais tempo. Enquanto isso acontecia, Li Xiantian estava absorvendo outro Tian Yuanshi. De acordo com ele, Yuling Shenju é a técnica mais rápida para treinar no Caimai Jing, e ele quebrou o nível Caimai Liu depois de 3 anos. Ele se virou para Pig e perguntou quão forte ele era, já que a quantidade de Tian Yuanshi que ele havia consumido era 10 vezes maior que a dele. Ele não está com medo de explodir? Pig disse que essa coisa é apenas um Tian Yuanshi de baixa qualidade. Ele pode até comer o Jupin Tian Yuanshi como um lanche. Alguns dos prodígios já localizaram Xian Shen. Um deles lhe disse que ele não deveria se atrever a correr. Todos eles chegaram a tempo, e Li Xiantian poderá verificar a capacidade do nível Caimai Liu com eles. Um deles correu em sua direção com uma espada, mas Li Xiantian se esquivou sem esforço, e o prodígio foi jogado no chão com um único chute. Li Xiantian sabia que ambos estavam no nível de Caimai Liu, mas o Yuling Shenju que ele treinou milhares de vezes é muito mais forte do que esses prodígios. Bem, essa seria a diferença entre os pobres e os ricos. O prodígio disse aos outros dois que o segurassem para que ele pudesse relatar o fato ao irmão mais velho e à segunda irmã. Eles decidiram cercá-lo e esperar que os outros o matassem. Xiantian diz a Pig para deter o prodígio que fará a denúncia, e ele lidará com esses dois fracos. Pig concordou e foi atrás do repórter. Ele abriu seus braços bonitinhos e disse ao repórter para tirar a roupa e lhe dar o traseiro. O repórter ficou irritado com o fato de um simples porco ousar dar ordens a ele. Mas o nosso Pig é um tipo diferente de porco. Ele certamente fará o que quiser. Bootchecks é uma palavra? Por que Pig decidiu espalhá-las? Usando o Tiamaju Hua Jiao, o repórter voou, viu as estrelas e se tornou uma delas. Por outro lado, Xian Shen estava furioso com a técnica mais forte de todos os tempos, Shen Zhao sendo transformado em Xian Shen, que se esquivou facilmente do ataque simultâneo dos dois e cortou uma das cabeças do prodígio. Um deles ficou trêmulo. Ele disse que havia matado o pessoal da mansão C2 e perguntou quem lhe dava o direito de fazer tal coisa. Li Xiantian responde com uma punhalada em seu coração. Somente esses caras podem matar Li Xiantian.
mas ele não pode fazer a mesma coisa com eles. Que tipo de regra é essa? Agora, os dois prodígios estão no chão, e parece que Pig encontrou seu novo brinquedo. O que há com as bundas? É o fetiche dele? Esse prodígio deve estar agradecendo 1000 vezes a Li Shantian por interferir. Ele disse a Pig que os reforços do Palácio Sidu estariam chegando em breve, então eles precisam acabar com essa bagunça rapidamente. Em troca, Pig o chamou de chato. No entanto, ele imediatamente desistiu quando descobriu que Li Shantian sabia que ele havia mudado o nome da técnica do antigo mestre que ele usou nesse prodígio há algum tempo. Então, Li Shantian perguntou a Pig para onde eles iriam em seguida, já que ele sabia que a dupla do mal, Yong Miao e Mestre Yuan Zhen, logo os alcançaria. Esses dois definitivamente não são seus oponentes. Pig apontou para uma caverna à frente deles. Ele disse que podia sentir que havia uma flutuação de aura espiritual mais forte lá dentro. Ele estava supondo que talvez houvesse tesouros escondidos. Nesse momento, eles ouviram as vozes de seus oponentes atrás. Então, eles imediatamente correram para a caverna. Lá, Tu Feng viu os 3 mortos no chão. Até Tuion ficou mais furioso quando viu seu quinto, sexto e sétimo irmãos mortos. O mestre Yuan Zhen apontou seu dedo e disse a Tuion que Zhang Xin havia entrado no local. Ele acredita que, quando os prodígios entrarem na caverna, Li Shantian não conseguirá mais escapar. Eles só precisam entrar e certamente o encontrarão mais cedo ou mais tarde. Tu Feng achou que essa era uma boa ideia e fez com que o mestre Yuan Zhen e Yong Miao encontrassem o caminho. O mestre está visitante, então Tu Feng apontou o fato de que, embora ele não tivesse tomado Li Shantian como seu, o homem ainda fazia parte da cidade de Fenshu. Se o Palácio Sidu se enfurecer com as 5 mortes de seus irmãos, certamente haverá a possibilidade de a cidade de Fenshu ser exterminada. Nesse ponto, o mestre Yuan Zhen declarou que lideraria o caminho e mataria Li Shantian com suas próprias mãos. Yong Miao falou com seu pai sobre como ele acha que o Palácio Sito não os considera humanos. Ele não podia acreditar que eles ousavam deixar o senhor da cidade explorar o caminho da caverna. O mestre Yuan Zhen disse que eles só podem abaixar a cabeça diante da força absoluta. Mas esse não é apenas o motivo. Há um tesouro escondido lá dentro. Há 18 peças de ferro no local secreto. Lembre-se. E a peça de ferro mantida por esse mestre é a mais importante. Quanto mais próximo do tesouro, mais quente ele estará. Ele disse ao filho que podia sentir que estavam se aproximando do tesouro. Eles estão perto da torre à beira-mar, então ele decidiu entrar lá primeiro. Enquanto isso, Li Shantian e Pig encontraram uma fruta mágica e colorida, a Liuego, que parecia estar prestes a amadurecer. Li Shantian não podia acreditar que esse tipo de fruta demoníaca crescesse nesse tipo de lugar. Pig se apaixonou instantaneamente pela fruta. Felizmente, Li Shantian segurou sua cauda antes que ele pudesse provar. Caso contrário, ele certamente perderia a cabeça. Nesse momento, algo terrível aconteceu. Li Shantian soltou um grito de dor, e Pig soube imediatamente que ele havia sido afetado pela fruta do demônio. Pig tenta acordar Li Shantian brincando que sua esposa está fugindo. Felizmente, Shantian conseguiu, mas ficou irritado com a escolha de palavras de Pig. Essa fruta demoníaca é tão dominadora para ser uma espécie lendária. Nascido no mundo dos demônios, um cultivador de nível baixo como Shantian foi pego em um instante. Sem Pig, ele certamente deixará este mundo hoje. Alguns momentos depois, Pig acha que há algo bom à sua frente. Ele disse a Shantian para quebrar a parede. Assim que o fez, os dois ficaram admirados com as pedras Tianyuan à sua frente. De acordo com Shantian, todas essas pedras Tianyuan são de classes médias e altas que estão acima da 5ª série, o que raramente é visto no exterior. Ele não pôde deixar de se perguntar sobre o proprietário do local, enquanto tudo isso estava acontecendo na mente de Shantian. Pig já estava devorando as pedras. Ele até pediu a Shantian que comece rápido, como se o homem tivesse seus próprios pares de dentes afiados como ele. Shantian estava preocupado com o fato de não ter nenhum equipamento de armazenamento. Ele precisa encontrar uma maneira de pegar tudo isso. Um anel de armazenamento é um tesouro raro neste reino. Ele se lembrou que Yong Miao tinha isso, que também foi lambido pelo mestre Yuan Zhen do Palácio Sidu. No entanto, o anel de armazenamento de Yong Miao não é grande o suficiente para isso. Então, talvez, ele possa vencer alguns dos prodígios. Com certeza, alguns deles têm isso. Mas, primeiro, ele precisa melhorar seu cultivo. Portanto, se eles tentarem matá-lo, não poderão culpá-lo por ser implacável. Além disso, dessa forma, ele pode pegar o anel de armazenamento deles. Cerca de meia hora depois, o mestre Yuan Zhen pôde sentir o calor da chapa de ferro aumentar significativamente. Ele disse que eles deveriam pegar o tesouro antes que o pessoal do Palácio Sito chegasse. Logo depois, eles encontraram o Liligu. O mestre Yuan Zhen disse que é provável que essa seja a lendária fruta espiritual de 9ª categoria por causa da flutuação da energia
espiritual. Mestre Liu e Zen falaram sobre como Deus os tratou bem quando ambos passaram pelo que Li Xiantian passou anteriormente. Eles estão lentamente perdendo a cabeça. Yang Mao foi o primeiro até que os dois já estavam se aproximando da fruta. Um momento depois, os prodígios ainda estavam esperando em frente à caverna. Tuyo já estava presumindo que algo ruim havia acontecido com os dois, já que o mestre também não havia dado a mensagem a eles. Tufen decidiu não esperar mais por eles, pois, com suas forças, ele acreditava que eles poderiam superar qualquer perigo à frente. O mestre Yuanzhen tentou se levantar enquanto Yong Miao ainda estava deitado no chão frio. Imediatamente, o mestre segurou seu filho e perguntou quem havia feito isso com ele. Yong Miao lhe disse que foi ele quem fez tal coisa com ele. Aparentemente, o mestre Yuanzhen roubou a fruta dele e a comeu. Yong Miao expressou sua preocupação e perguntou a seu pai se ele estava sentindo algum desconforto. O pai desconsiderou isso e riu triunfantemente de como ele subiu de nível do Kai Yuanjing para o Tianmin Jing. Ele afirmou que podia sentir o Jingmai Yuanjiai fluir dentro de seu corpo. Foi um acontecimento muito feliz para ele, pois ficou preso no nível anterior por 10 anos. E agora, ele pode fazer o que quiser. Os prodígios chegaram e notaram que ele parecia tão feliz. Então Tufen perguntou se ele já havia encontrado Li Xiantian. O mestre Yuanjian respondeu que há apenas 2 caminhos dentro da caverna. Eles só precisam enviar seu pessoal para um deles. E se Li Xiantian estiver lá dentro, eles só precisam matá-lo. Se não estiver, ele deve estar no outro caminho. Tufen pediu aos 10º e 12º irmãos que entrassem e relatassem se viram Xiang. Eles começaram a caminhar em direção à entrada quando Tufen os parou e pediu ao 8º e 9º irmãos para irem junto com eles também. Ele acha que se 5 deles trabalharem contra Xiang, ele não terá chance. Depois de um tempo, Xiang estava fazendo suas coisas quando sentiu que alguém estava chegando, então ele acordou Pig. Nesse momento, Xiang já está no nível do rei Mailu Jinfen. Portanto, ele está confiante de que pode matar e roubar seus anéis. Enquanto isso, os 5 estavam falando sobre como seu irmão mais velho se preocupou à toa. Eles acreditam que Li Xiantian matou alguns deles porque eles o subestimaram. No entanto, eles estão confiantes de que podem matar Li Xiantian. Na verdade, era um prazer para Li Xiantian lutar com eles. Enquanto eles insultavam Li Xiantian, Pig apareceu, e todos ficaram chocados ao vê-lo de repente. Ele começou a rir e chamou esses 5 de burros. O primeiro estava prestes a atacar quando Li Xiantian apareceu atrás deles. Eles se protegeram para não cair em sua armadilha. Li Xiantian os provocou, duvidando que eles fossem os prodígios da mansão C2. Para ele, eles são apenas um bando de galinhas. Comparados a todos os prodígios que ele conheceu antes, eles são todos fracos. Depois de um tempo, os 5 prodígios estavam no chão, e Li Xiantian recolheu suas folhas de ferro. Ele estava feliz com seus 5 bilhetes de ferro e 3 anéis contendo. Logo, ele chamou Pig para que eles pudessem armazenar o Kit Aniwa nesses anéis. Uma hora se passou, e Lu Feng já estava ficando preocupado, pois eles não tinham tido notícias dos 5. Lu Yun também estava ansiosa, pois achava que algo havia acontecido com seus irmãos. Então, Lu Feng pediu a opinião do mestre Yuanzhen. O mestre disse que, mesmo que Li Xiantian seja poderoso, é impossível que ele mate os 5 prodígios em um piscar de olhos. Yong Miao disse que talvez os 5 tenham encontrado algo em seu interior. Há tesouros no local, mas também há muitas coisas perigosas. Instantaneamente, um sorriso se formou nos lábios de 2 Feng. Eles perderam muito durante sua viagem à cidadela Fenshu. Se eles pudessem encontrar um tesouro ou algum Tianyuan Stone para oferecer, então a mansão não os puniria. Então, ele pediu ao mestre Yuanzhen e Yong Miao para liderar o caminho. Eles entrarão para ver o que aconteceu. Enquanto isso, Li Xiantian estava armazenando todas as pedras nos anéis. No entanto, eles não são grandes o suficiente a ponto de não poderem armazenar nem 1% desses Tian Yuan Shi. Portanto, ele tem que roubar mais. Antes que Pig pudesse terminar todas as pedras, ele as pegou para que pudessem montar algumas armadilhas para os prodígios. Como era de se esperar, o porquinho fez uma pequena birra, dizendo que havia comido muito e quase evoluído um dedo do pé. Outros animais espirituais teriam evoluído tantas vezes depois de comer tanto, mas o porquinho só iria evoluir o dedo do pé. Certamente, criar um animal espiritual é uma tarefa e tanto para Xiantian. Os outros chegaram e a primeira coisa que viram foram os prodígios circulando do lado de fora das pedras. Lu Feng questionou a habilidade de Xiantian, vendo quão forte ele era para matar mais 5 de seus irmãos. Lu Yu disse a Lu Feng que algo estava errado. Isso pode ser uma armadilha. Lu Feng pediu a Yong Miao para verificar sobre eles. O mestre Yuanzhen interferiu e disse a Lu Feng que o plano de cultivo de Yong Miao era baixo e que eles deveriam investigar primeiro. Lu Feng disse ao mestre para parar de desperdiçar seu tempo. Ele claramente quer que Yong Miao vá primeiro porque ele é fraco. Além disso,
Ele disse ao mestre que o filho inútil que ele estava dizendo não era inútil de forma alguma, pois ele já havia matado muitos prodígios sozinho. Ele está irritado nesse momento e disse ao mestre que ele deveria ouvir sua ordem. O mestre Yuanzhen não teve escolha, mas em vez de Yong Miao, ele foi em nome de seu filho. Yong Miao tentou impedi-lo, mas seu pai disse que tudo ficaria bem. Alguns passos à frente, os olhos do mestre Yuanzhen se arregalaram, sabendo que era de fato uma armadilha. Uma explosão aconteceu. Era tão forte quanto o ataque de Tia Minjing. Yong Miao tinha lágrimas nos olhos enquanto cuidava de seu pai ferido. Parecia que esses prodígios não eram humanos. Em vez de se preocupar, Lu Yu disse ao irmão que era uma sorte ele ter ordenado que o mestre verificasse primeiro. Caso contrário, qualquer um deles poderia ter sido morto. Em seguida, ela perguntou ao irmão qual seria o próximo passo. Lu Feng disse que o velho estava morto, então eles deixariam Yong Miao ir em seu lugar. Nesse momento, ele aceitou o fato de que a estratégia de Li Shantian realmente o surpreendeu, mas ainda assim, ele o considerava um covarde por não enfrentá-los diretamente. Um dos prodígios fez Yong Miao se levantar e continuar o que seu pai havia deixado. Entretanto, em vez de seguir em frente, ele pediu a Lu Feng que salvasse seu pai gravemente ferido. Lu Feng respondeu que seu pai estava quase morto e que, mesmo que tentasse salvá-lo, ele já seria inútil e, portanto, não poderia ajudar a matar Li Shantian. Yong Miao argumentou que a cidadela Feizu e a mansão Sito sempre tiveram um bom relacionamento. Eles abandonaram Shantian porque Sito Shui e seu pai os ajudaram muito nos últimos dias. Em vez de ter pena de Yong Miao, ele o chutou e disse que havia apenas 3 prodígios agora e que ele tinha coragem de mandar neles. Yong Miao não teve escolha. Um dos prodígios disse que, embora fosse filho do mestre da cidadela, ele não passava de um camponês. Se ele não liderar o caminho, certamente será morto. Todos seguiram em frente enquanto seu pobre pai chamava silenciosamente por seu nome. Depois de um tempo, Shantian apareceu. Sua estratégia é um dos 12 tipos de habilidades do Zaidin Feng que ele aprendeu durante sua viagem pelo Jiutian Vanzai. Ele usou a energia de Tian Yunxi para ativar a explosão. Seu poder é tão grande que pode até prejudicar uma pessoa no Tian Minjing. No entanto, embora o poder seja enorme, a estratégia é fácil de entender. Além das pessoas da mansão C2, as pessoas normais estão mais conscientes deles. Ele se aproximou de seu pai e perguntou-lhe se era a mansão C2 que ele sempre elogiou. Ele tirou um pedaço da folha de ferro e um único anel. Antes de sair, o mestre Yuanzhen pediu que ele ajudasse seu irmão. Na saída, Pig perguntou a Li Shantian se ele não havia matado o mestre porque, afinal, era seu pai. Ele deve estar se esquecendo do tandão que Li Shantian fez. Além disso, se Li Shantian estivesse certo, o mestre Yuanzhen havia comido a fruta Kaimei Liulai. Assim, ele será demonizado em breve. Ele matou tantas pessoas da mansão C2 que certamente terá problemas quando descobrirem sobre isso. Portanto, é bom que o mestre Yuanzhen tenha a atenção deles. Pig disse que seu mestre está ficando cada vez mais sem vergonha, assim como ele. Esses prodígios são fortes. O cultivo de Lu Feng e Lu Yun é muito maior do que o de Jiangxi. Lu Feng deve ter atingido o nível de Kai mais Gil ou pode até ter ultrapassado o Kai Yuanjing. Jiangxi acredita que seria bom se eles pudessem matá-los facilmente sem gastar muita força. Depois de um tempo, o mestre Yuanzhen se transformou em um zumbi. Só estava brincando. Ele se esquivou e queria matar todos eles. Yong Miao foi morto por Lu Feng quando seu pai apareceu. Este sorriu quando viu que o mestre Yuanzhen estava vivo. Lu Feng disse que, se ele ainda não tivesse morrido, deveria substituir o filho e liderar o caminho. Lu Feng é cego? O mestre Yuanzhen havia se transformado completamente em um demônio. Ainda assim, teve a coragem de limpar o sangue de sua lâmina e dizer a ele que Yong Miao era apenas um filho? Ele desistiu de Li Shantian de qualquer maneira. Se ele se ajoelhar diante do Palácio C2, ele está disposto a ajudá-lo a ter outro filho. A situação se inverteu, e Lu Feng instantaneamente ficou em silêncio. Pausa silenciosa para sempre. Um dos prodígios viu como o mestre Yuanzhen matou seu irmão e logo sua alma o seguiu. Os olhos de Lu Yun se arregalaram de surpresa ao ver como o mestre Yuanzhen já havia alcançado Tian Minjing. Ela imediatamente desistiu e correu para salvar sua vida. Mas, em vez disso, sua vida fugiu dela. Que pena! Como ele é brilhante ao pensar em tudo isso. Veja, não é preciso nenhum esforço para que Shantian consiga todas as peças de ferro e anéis de armazenamento. Certamente, não há garantia de quanto tempo esse local secreto ficará aberto. Portanto, por enquanto, ele coletou o maior número possível de pedras de origem celestial. E então ele estudará o papel dessas chapas de ferro. Pig apareceu com um pequeno animal na mão, dizendo que ele havia sido criado por Tian Yuan. Com certeza, a qualidade de sua carne é alta, disse ele. Li Shantian lhe disse que ele era definitivamente um porco que comia o tempo todo e que não tinha nada a ver com o dragão. Agora, eles estão de volta com as pedras, e Li Shantian espera que os anéis de armazenamento que ele tem sejam suficientes para guardar todas essas guloseimas. Depois de um tempo, para sua consternação, ainda não era suficiente.
agora nem um décimo das pedras cabia. Então, ele teve que pensar. Ele chegou à conclusão de que talvez precisasse refinar esses depósitos com a técnica de refino. Essa técnica, assim como a farmacêutica e a de formação, é uma das 12 habilidades profissionais de Pico que ele dominou inicialmente. Se esses 6 anéis de armazenamento forem submetidos a essa técnica, seu armazenamento poderá ser duplicado. Entretanto, um método de refino tem requisitos extremamente altos para as chamas. Ele não tem nenhuma técnica de controle de fogo no momento, portanto não pode fazer isso. Como assim? Você não pode fazer isso. Você é mais quente do que um bico de Bunsen na potência máxima. Nesse momento, a mente de Shantian se acalmou quando ele sentiu o cheiro de algo. Era Pig cozinhando o ratinho que ele havia comido antes. Mas a comida não era o alvo de Shantian. Era a chama laranja. Quando Shantian se aproximou, Pig imediatamente escondeu sua comida e disse a Shantian que a havia pegado com dificuldade. Além disso, era difícil de assar. Portanto, Shantian definitivamente não iria provar. O grau da chama é dividido em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, ciano e roxo, sendo o vermelho o mais baixo e o roxo o mais alto. Pig estava assando um rato com uma chama laranja. Muitos refinadores seniores não conseguem controlar a chama laranja por toda a vida. Li Shantian garantiu a Pig que não comeria o rato. Em vez disso, ele teria que pegar sua chama emprestada. Para alimentar sua curiosidade, Li Shantian perguntou quando ele aprendeu a fazer a chama laranja. Pig, em resposta, primeiro lhe disse que ficava nervoso porque achava que seu mestre roubaria seu rato assado. Depois, revelou a Li Shantian que havia nascido com a chama laranja. Ao ouvir isso, Li Shantian acredita um pouco na autenticidade de seu sangue. Então, ele teve que perguntar se Pig sabia sobre a chama de nível amarelo e verde. Pig mastigou sua comida e disse a Li Shantian que ele tinha que evoluir primeiro antes de poder controlá-la. Depois de um tempo, Pig ajudou Li Shantian com os anéis. No início, o calor será mais intenso. Li Shantian está usando a mais forte técnica de refino com a chama laranja de Pig, de modo que pode definitivamente expandir o espaço de armazenamento várias vezes. E depois de um tempo, o procedimento foi concluído. Há uma leve forma de dragão gravada. Li Shantian não pôde deixar de pensar que poderia ser por causa da chama laranja de porquinho. Por outro lado, Pig está exausto e não sabe quantos ratos menores deve comer para se sentir recarregado. Ele viu Li Shantian olhando atônito para o anel. Ele não conseguia abri-lo, então disse que esse anel tinha sido atualizado. Portanto, ele precisa deixar cair seu sangue para reconhecer o dono. Essa coisa certamente é uma arma espiritual. As armas são divididas em armas mágicas, tesouros e armas espirituais. As armas mágicas são as mais comuns. Os tesouros são raros no mundo. E as armas espirituais que requerem uma gota de sangue, como essa, são ainda mais raras de se ver. Agora, o anel tem um espaço 100 vezes maior, então ele pode levar todas essas pedras de origem celestial de alto nível. Depois de coletar todas as pedras, eles agora podem sair do local. Enquanto isso, Yion e Xiao Tong estavam esperando em frente à entrada. A preocupação pode ser vista no rosto de Yion, mas ela se iluminou instantaneamente quando viram. Como Xiao Tong disse, os vilões sempre vivem mais do que as heroínas. Yion disse que há um tempo atrás, o mestre Yuanzhen saiu correndo enquanto gritava, matar, matar, matar. Então ela começou a se preocupar que algo ruim poderia ter acontecido com Li Shantian. Li Shantian garantiu a ela que estava bem. Yion então perguntou onde estavam os prodígios e Li Shantian disse despreocupadamente que todos estavam mortos. As duas senhoras ficaram chocadas ao ouvir isso. Até Xiao Tong comentou sobre a ousadia de Li Shantian em matá-los. Xiao Tong respondeu que poderia ter sido plano de cultivo do mestre Yuanzhen e que ele estava ficando louco. Xiao Tong se recusou a acreditar e disse que somente garotas inocentes, como sua jovem senhorita, seriam enganadas. Ela acrescentou que, de acordo com o que sabe sobre ele, as mortes delas estão parcialmente relacionadas a ele, já que ele é o tipo de pessoa que não tem vergonha e é desprezível. Nesse momento, Yion interfere e garante a Li Shantian que eles não contarão isso a ninguém. Desta vez, os prodígios da mansão Sito foram convidados por Yuanzhen, e a pessoa que sofrerá a ira de Sito Shu é o mestre Yuanzhen. Agora, do lado de fora do portão da cidadela, Yion está se despedindo de Li Shantian, enquanto sua empregada na parte de trás está amuada como sempre. Yion lembrou da visita à cidadela Huang. O mestre Yao Huang com certeza gostaria de conhecê-lo. Shantian disse a ela que esse lugar era onde todos os cultivadores se reuniam e também abrigava a academia de elite do Império Daivu, a Academia Tangtian. Então ele definitivamente viria. A carruagem começou a se mover e Yion acenou com a mão pela última vez. Xiao Tong confrontou sua jovem senhorita e perguntou se ela gostava daquela Shantian sem vergonha, lembrando-a de que ela era discípula de Yao Huang. Nem mesmo os filhos da mansão Huang são dignos o suficiente para ela. No futuro, seu casamento poderá ser arranjado. Ao contrário do rubor em suas bochechas, ela negou essa questão e disse a Xiao Tong que Li Shantian é o salvador de sua vida,
portanto, ela deve tratá-lo de forma diferente. E quanto ao casamento, ela queria se casar com a pessoa de quem gostasse. Na cidadela do zoológico de Fei, nosso porquinho pode ser visto mastigando as pedras enquanto seu mestre está ocupado alcançando o nível 7 do laço do leão. Ao combinar o Chen Yuanshi com o Yulin de Shenzhou, ele ultrapassou esse nível em apenas alguns dias. Agora, sua velocidade pode ser comparada à de outros prodígios do Zhu Tianwenzai. Pig então chamou sua atenção. Com o mestre Yuanzhen enlouquecido, as pessoas do C2 Wonfu estão todas mortas. Além disso, eles também roubaram todos os tesouros. Por isso era um mistério para ele que eles ainda não estivessem deixando a cidadela Feiju. Xiantian estava esperando por alguém. Pig pensou que ele queria resgatar uma garota. Ele deve estar falando de sua irmã. Primeiro, Xiantian disse a Pig que o nome dela era Li Xiantian e que ele deveria parar de dificultar o entendimento das coisas. Mas Xiantian disse que ele estava esperando o pessoal da mansão C2. Nesse momento, essas pessoas chegaram. Eram Hou Yuan da mansão C2, Qin Mingmin e os traidores, C2 Sito Shui e Lin Feier. O mestre Wumin ordenou que o mestre Yuanzhen saísse e se explicasse. O mestre Yuanzhen apareceu com um ataque, mas o mestre Wumin foi capaz de contra-atacar. Ao ver o mestre Yuanzhen, ele já sabia que o velho tinha se tornado selvagem e tinha sido diabolizado. Assim, ele concluiu que foi ele quem matou os prodígios. Enquanto o mestre Yuanzhen cantava sobre como todos eles deveriam morrer, o mestre Wumin estava preparando sua morte. E assim, o mestre da cidadela estava morto. O mestre Wumin acredita que ele matou os prodígios, então a cidadela tem que pagar por isso. Com seu poder, chuvas de fogo começaram a inundar o local. As pessoas corriam em diferentes direções enquanto imploravam por suas vidas. No entanto, o mestre Wumin disse que não há misericórdia para eles. O mestre Wumin disse a Sito Shui que, como o culpado estava morto e toda a cidadela havia perecido, eles poderiam voltar. Sito Shui perguntou ao mestre se ele podia sentir Li Xiantian. Ele queria saber se o homem estava morto ou não. O mestre respondeu que não havia sentido nada de estranho. Ele então pediu a opinião de Feier. De acordo com o que ela sabe, Li Xiantian é astuto. Se o homem ainda não está morto, então ele deve estar relacionado a isso. No entanto, Sito Shui parecia discordar. Ele ressaltou que os prodígios mortos são todos gênios, então não há como uma pessoa inútil como Li Xiantian ser capaz de matá-los. Então, com isso, Sito Shui não pôde deixar de perguntar se ela estava superestimando Li Xiantian, já que tinha vivido com ele no passado. Posso sentir o pânico do outro lado da tela. Ela imediatamente disse que tinha que ficar com Li Xiantian para que Sito Shui pudesse roubar a linhagem sanguínea de Jiao Long. Outro pecado saiu de sua boca quando ela disse que Li Xiantian era apenas um pedaço de lixo aos seus olhos e que apenas gênios como Sito Shui têm o direito de possuir essa linhagem sanguínea. Em resposta, Sito Shui cumprimentou a senhora e a parabenizou por ter rompido Tian Mingjin. Feier então sugeriu que eles ainda matassem Li Xiantian, mesmo sendo ele um homem inútil, porque deixá-lo fugir dessa vez pode se tornar uma ameaça. Ela acha que Li Xiantian deveria morrer imediatamente, pois isso seria mais doloroso para ele no final. Sito Shui lhe perguntou se ela conhecia algum lugar que Li Xiantian frequentaria. A senhora disse que Li Xiantian é um homem teimoso. Ela tem certeza de que ele irá à academia do rei Zhuo para se vingar. Além disso, ela ouviu dizer que Li Xiantian costumava ter uma empregada e que essa empregada foi levada para dentro da academia como escrava. Portanto, Li Xiantian definitivamente entrará no local para salvá-la. Interessado nisso, Sito Shui mencionou que seu irmão mais novo, Sito Quan, e sua irmã mais nova, Lin Xuer, também entrarão na academia. Ele disse que ambos são geni. Até lá, eles cuidarão bem de Li Xiantian. Será muito mais divertido brincar com um homem e deixá-lo morrer lentamente, disse ele. Depois de um tempo, Li Xiantian estava rangendo os dentes de raiva. Ele jurou a si mesmo que esses dois traidores não ficariam satisfeitos por muito tempo. Eles terão que pagar pelo que fizeram. Pig, por outro lado, disse a Li Xiantian que o local havia sido destruído, que o mestre Yuanzhen já estava morto e que eles haviam visto as pessoas que estavam esperando. Portanto, Li Xiantian deveria deixar o local imediatamente. Há uma coisa que sua mãe deixou para ele, e Li Xiantian vai encontrar esse caderno. Pig perguntou despreocupadamente se sua mãe havia lhe dito para pagar as dívidas dela. Em seguida, ele ressaltou que a mãe dela realmente o ama por ter deixado dívidas. Li Xiantian disse que não era para pagar as dívidas, mas para cobrá-las. A família de sua mãe costumava ser uma das grandes famílias da cidadela de Qinggu. Ela costumava ajudar muitas pessoas, e eles estão indo para lá. Pig ficou mais curioso e perguntou por que sua mãe teve que se casar com o pai dele se a senhora vinha de uma família de elite. Li Xiantian realmente não sabe, mas uma coisa é certa, ela veio para este lugar por um motivo muito especial. Mas, infelizmente, ela caiu nas conversas doces do mestre Yuanzhen. Naquela época, sua mãe costumava levá-lo junto. No entanto,
Havia uma forte força que a impedia, então ela deixou o menino para protegê-lo. Depois de procurar por um tempo, Li Xiantian finalmente o encontrou. Sua mãe o deixou quando ele tinha 11 anos com esse livro de contabilidade. Desde então, a atitude do mestre Yuan Zhen mudou, e este livro foi escrito por ele. Li Xiantian disse que o velho no Palácio Imperial de Cito, com sua base de cultivo atingindo o máximo, indiretamente ajudou Li Xiantian a quebrar a proibição. Ele abriu o livro e ficou admirado ao ver o selo do imperador. É um selo de nível tão alto que só pode ser obtido pelo reino do imperador. Li Xiantian não esperava ver um selo como esse em um livro de registro comum. Depois de ler parte do conteúdo, ele descobriu que sua mãe realmente ajudou muitas pessoas. Quanto mais selos houver nesse livro contábil, mais forte ele será no futuro. Li Xiantian afirmou que esse era um selo que ninguém poderia ler, exceto ele, embora tivesse lido apenas as 2 primeiras páginas. Portanto, ele ainda precisa melhorar seu nível de cultivo para ler o livro inteiro. Pig comenta que pode sentir a aura do imperador e o poder do livro razão. Do seu ponto de vista, não há dúvida de que sua mãe é muito poderosa. Li Xiantian acredita que sua mãe é misteriosa e amorosa e, mesmo que ela tenha sido forçada a partir, eles se encontrarão novamente um dia. Depois disso, os dois se dirigiram à academia Heiju para encontrar e salvar a garota. Nesse momento, enquanto Pig estava roncando, Li Xiantian estava planejando o que fazer. Ele estimava que eles chegariam à academia em meio-dia, mas antes disso, ele acha que eles devem verificar o uso das 18 peças de ferro que coletaram. Pode parecer comum, mas Li Xiantian acha que eles podem ser usados como uma chave para entrar no esconderijo secreto. Se olharmos de perto, veremos que há padrões extremamente pequenos bordados e que eles devem ser organizados de uma determinada maneira. Se Li Xiantian conseguir organizá-los, ele poderá descobrir alguns segredos. Li Xiantian tentou fazer isso e, depois de algum tempo, finalmente conseguiu montar a peça em um formato semelhante. Depois de colocar a última peça, ela começou a mudar e se transformou em uma máscara facial de bronze. Li Xiantian a levantou para examiná-la, pois parecia que não havia nada de especial quando a máscara foi colocada em seu rosto. Com a máscara colocada, a visão de Li Xiantian mudou. O lugar em que ele estava era sangrento e terrível. Nesse momento, ele sabia que havia algo errado com ele. Ele sentiu um desejo infinito de matar. Tentou socar o enorme bloco de pedra à frente e percebeu que estava no primeiro nível do reino Kaiu. As lembranças que passavam por sua cabeça o fizeram agir de forma estranha. E Pig viu isso, sem saber o que estava acontecendo. Pig lhe deu uma palmada por estar assustado com uma máscara tão feia. Então, depois que a máscara foi removida do rosto de Li Xiantian, ele imediatamente deu a notícia a Pig de que eles tinham conseguido algo incrível. Li Xiantian explicou que essa máscara de bronze é chamada de rosto de fantasma dominador. Ela viajou pelos céus imundos, mas não conseguiu ver suas verdadeiras origens. Entretanto, o mais importante é que usá-la pode mudar o rosto, inspirar arrogância e dominação no corpo e, por fim, aumenta instantaneamente o nível de cultivo. Agora mesmo, sua base de cultivo no 7º nível de refinamento corporal foi promovida diretamente para um reino maior, alcançando o 1º nível do código aberto, o reino Kaiuan, que está além da imaginação. Entretanto, o mar interminável de sangue na massa pode facilmente corroer a mente de quem a usa, perturbar a base de cultivo e tornar impossível usá-la por um longo período de tempo. Agora, com essa máscara, ele estava mais do que certo sobre a viagem deles à academia. Depois de algum tempo, eles chegaram à cidade do rei Ju. Pig estava babando com as belas moças que passavam por ali. Ele chamou a atenção de uma delas e pediu que ela lhe desse um sorriso. A moça não sorriu, mas, se ela o fizesse, tenho certeza de que isso faria seu senso de porquinho vibrar. Infelizmente, os encantos de Pig. Ela até os chama de oligans que parecem cachorros. Ela ficou muito decepcionada por ter acordado daquele jeito. Quando o espaço entre eles começou a aumentar, Pig disse à senhora para não ir e disse que ela poderia rir uma vez, 2 ou a noite toda. Nesse momento, o sangue de Li Xiantian já estava a 100 graus Celsius. Ele disse a Pig para parar de ser louco, porque é sempre o chefe que recebe a repreensão. Além disso, Li Xiantian disse a ele para ter cuidado ao encontrar uma mulher gastronômica que o levaria para casa e faria um ensopado para o jantar. Pig exibiu seu sorriso de Casanova e disse ao seu mestre que isso seria impossível porque os porcos são fofos. Então, como eles podem comer porco? Do nada, as pessoas começaram a entrar em pânico e a correr em todas as direções. Elas estavam gritando que estavam se escondendo do jovem mestre da mansão HU. Logo depois, a pessoa de quem estavam falando chegou. O jovem mestre pode ser visto arrastando uma pessoa com seu cavalo. As pessoas estavam falando sobre a identidade do homem. Alguém disse que era muito miserável. Mesmo que esse homem fosse um cultivador, ele seria fisicamente destruído e morreria. Esse jovem mestre cruel era O Baojun. Xiantian viu isso e descobriu-se que era Shenlin. Enquanto isso, ele estava a caminho,
Então os homens de Obaljun o chamaram e disseram para ele se afastar rapidamente. Xiantian desconsiderou isso e chamou pelo nome de Shenlin. Este lhe disse para deixá-lo em paz e sair do local. Quando Li Xiantian entrou pela primeira vez na academia Qinggu, ele era frequentemente intimidado porque era um discípulo recém-chegado. Naquela época, Shenlin, que começou 3 anos antes de Li Xiantian, o defendeu como um irmão mais velho. Ele compartilhou desinteressadamente sua própria experiência de cultivo para que pudesse sentir um toque de calor no frio dentro da academia. No entanto, quando sua linhagem sanguínea se abriu, ele se tornou um discípulo gênio bem conhecido e atraiu a inveja das pessoas. Foi também Shenlin quem usou sua coleta de informações na academia e Tsai Shan evitou muitos problemas. No entanto, ele ainda não escapou da armadilha combinada de Feier. Mas, desde então, Li Xiantian e Shenlin se tornaram irmãos a quem se pode confiar a vida e a morte. O homem de Obaljun tentou usar seu chicote, mas Li Xiantian o pegou instantaneamente. O homem estava furioso e tentou dar um soco em Li Xiantian dessa vez, mas Li Xiantian lhe deu um chute. Obaljun perguntou o sobrenome de Li Xiantian porque ele lhe parecia familiar. Com sua coragem para derrotar seus homens, ele permitirá que ele declare sua família antes de morrer. Li Xiantian lhe disse para deixar Shenlin ir em seu lugar. Obaljun o provocou, perguntando se ele estava se referindo ao seu novo cão vira-lata. Li Xiantian estava realmente irritado dessa vez, como evidenciado por seu olhar mortal. Por outro lado, Shenlin pediu a Li Xiantian para ir embora. Ele disse que a mansão Agao é tão poderosa que ele não pode lidar com eles. Ao ouvir o nome de Li Xiantian, Obaljun riu como um lunático quando percebeu que esse homem era o Li Xiantian que foi abolido por Sito Shui. Obaljun ressaltou que, independentemente de ter sido expulso da academia, ele era um gênio. Então ele queria que ele fosse aceito como um servo. Depois, ele acrescentou o fato de que era Shenlin que estava secretamente fornecendo informações a Li Xiantian para que ele pudesse evitar a armadilha que Obaljun cuidadosamente preparou para ele. Depois de relembrar como ele foi anulado por Sito Shui e como ele foi originalmente preso por pegar o lixão monstruoso, ele disse a Li Xiantian que ele e Shenlin seriam levados como seus escravos caninos. Sabendo que esse cara levaria seu chefe, Pig ficou furioso e atacou Obaljun. Obaljun tentou se defender com uma mão mágica, mas Pig era tão pequeno que conseguiu passar por entre os dedos. Depois disso, Obaljun recebeu um chute de Pig. Pig disse que as pessoas que ousarem roubar seu tesouro serão espancadas até que seus pais não consigam reconhecê-las. Obaljun disse que Pig estava agindo de forma exagerada e, em seguida, começou a chamar seus fantasmas vermelhos de cabelos brancos. Esse espírito acabou se tornando uma linhagem rara de fantasma vermelho feroz. Não é de se admirar que esse homem seja cruel em uma idade jovem. Obaljun disse que, se Li Xiantian ousasse provocá-lo, esse fantasma vermelho não hesitaria em sugar seu sangue, pegar seus ossos e transformar sua pele em uma bola para chutar. Li Xiantian perguntou a Pig se ele poderia bloquear o fantasma vermelho, sabendo que ele era muito mais poderoso do que o leão de Yongmiao. Pig disse que esse fantasma vermelho ainda não tinha se condensado e presumiu que Li Xiantian provavelmente usava para assustar as pessoas. Enquanto Li Xiantian corria para atacar, Obaljun disse que, mesmo que ele ainda não tivesse se formado, ele ainda poderia usar a ilusão. Então, ele ordenou que usasse o mar de sangue para derrotar a mente de Li Xiantian. O fantasma vermelho o fez, e Li Xiantian foi cercado por seu sopro roxo. Naquele momento, Li Xiantian estava irritado com Pig por não ser confiável. Mas, mesmo assim, ele acha que isso ainda é muito infantil em comparação com os mares sangrentos de cadáveres com o rosto de fantasma dominador. O horror causado por ele é como cair em um abismo sem fim. Até mesmo o medo que a face dominadora do fantasma lhe causa é muito pior do que 1%. Enquanto tudo isso acontecia, Obaljun ria da estupidez de Li Xiantian. Em breve, ele o massacrará, o cortará pedaço por pedaço e o transformará em um churrasco. Shenlin, por outro lado, estava implorando para que Li Xiantian acordasse. Para a surpresa de Obaljun, o punho de Li Xiantian apareceu. Ele quebrou a ilusão e o rosto de Obaljun encontrou seu punho. Obaljun ficou muito irritado, pois afirmou que nunca havia sido espancado daquela forma. Então Li Xiantian decidiu bater nele o suficiente. Embora Obaljun tenha sido esbofeteado várias vezes, ele ainda se manteve firme e jurou cortar Li Xiantian em 100 pedaços de carne. Então, ele poderia contar e ver quantas vezes Li Xiantian o atingiria. Depois de um tempo, Obaljun desmaiou. As pessoas que estavam assistindo a cena ficaram admiradas com o fato de que Obaljun, que costumava ser um mestre intocável, foi espancado dessa forma. Depois disso,
Li Xiantian foi até seu amigo. Shen Lin lhe disse que não esperava que eles ainda se encontrassem. Ele não estava esperando o retorno de Li Xiantian. Li Xiantian lhe perguntou como o Baojun podia abusar dele daquele jeito. Shen Lin disse que o homem cruel sempre o odiou. Ele estava apenas evitando para que não pudesse encontrar uma chance de se vingar. Mas, há alguns dias, ele foi à academia Qinggu para comprar ervas medicinais e não esperava encontrar o Baojun. Este último o feriu diretamente e aboliu a base de reparos. E depois de torturá-lo por alguns dias, hoje ele foi insultado na rua. Enquanto conversavam sobre isso, o Baojun partiu repentinamente em seu cavalo e disse a Li Xiantian que voltaria para matá-lo assim que o fantasma vermelho assumisse sua forma. Então, acontece que ele estava apenas fingindo estar tonto, mas Li Xiantian o deixou escapar. Shen Lin disse a Li Xiantian que ele não deveria tê-lo salvado impulsivamente. O Baojun não é fraco, e a mansão é muito mais poderosa. Com seu caráter, ele definitivamente retaliará violentamente. Ele acrescentou que sua base de cultivo foi abolida e suas pernas não estavam mais lhe servindo. Então ele queria que Xiantian o deixasse e encontrasse um lugar para se esconder. Xiantian o considera como seu irmão mais velho, portanto, não importa o que aconteça, ele sempre o ajudará e definitivamente não o deixará sozinho. Ele ressaltou que, como está de volta, estará preparado. Aqueles que se atreveram a machucá-lo e ao seu povo saberão como ele pode ser terrível. Shen Lin desistiu porque sabia que sua persuasão era inútil. Então, ele disse a Li Xiantian que eles deveriam encontrar um lugar para se esconder primeiro. Mas Li Xiantian queria ver o quanto ele estava ferido primeiro. Depois de algum tempo de exame, infelizmente, não apenas seus músculos e veias estavam rompidos. Além disso, não havia muitos ossos intactos em seu corpo e, se ele não fosse tratado rapidamente, não conseguiria sobreviver por 3 dias. Ao saber disso, a raiva de Xiantian aumentou. Shen Lin disse que Li Xiantian é conhecido por sua crueldade e que ele teve sorte de ainda estar vivo depois de cair em suas mãos. Ele disse a Xiantian para não se importar muito porque a vida e a morte são o destino. Xiantian desconsiderou isso e carregou seu irmão para que eles pudessem encontrar um lugar e um farmacêutico profissional. Li Xiantian acredita que os ferimentos de Shen Lin não podem ser tratados por um médico. Ele precisa de um farmacêutico extremamente profissional como Liu Xian. Essas pessoas são geralmente consagradas pelas grandes famílias e são raras de serem vistas por pessoas comuns. Portanto, ele precisa usar o livro de contabilidade de sua mãe. Eles chegaram ao local, mas alguns guardas estavam na entrada. Li Xiantian pediu a eles que dissessem à senhora Yan que ele, o filho do falecido Huang Yinjin, veio vê-la. Naquela época, a família Yan ofendeu um grande inimigo e quase morreu. Sua mãe os ajudou a superar as dificuldades e isso permitiu que a senhora Yan se tornasse a chefe da família Yan. Essa família também se tornou rica, e seu status é ainda mais alto do que o da família Gao. Alguns momentos depois, um homem saiu. Yan Shaokun. Ele perguntou seu nome a Xiantian, que confirmou sua identidade. Yan Shaokun disse que sua mãe lhe pediu para buscá-lo, enquanto Xiantian estava atrás dele. Shen Lin disse a Xiantian que a família Yan deveria se apresentar para mediar por ele e que a mansão Agao não deveria envergonhá-lo. A ajuda que sua mãe deu a essa família foi um esforço para reverter a loucura. Agora que ela se foi, a vida e a morte ainda estão à vista. Xiantian não espera que a família Yan ajude. Contanto que o ferimento de Shen Lin seja curado, ele ficará satisfeito. À distância, uma senhora pode ser vista. Era a senhora Yan. Xiantian a cumprimentou, e ela disse que não havia necessidade de ser educada e que tratava sua mãe como uma irmã. Xiantian não perdeu mais tempo e começou a dizer que tinha vindo porque precisava perguntar algo a ela. A senhora Yan disse a ele que se sentasse e falasse devagar e que não havia necessidade de ele ser educado porque ela o tratava como sobrinho. Agora que estão dentro de casa, a senhora Yan convida Xiantian para tomar chá. Mas o homem não tem tempo para isso. Ele lhe contou sobre a condição de Shen Lin e implorou para que ela o salvasse. A senhora Yan estava tão feliz em ver Li Xiantian que ignorou o amigo dele. Ela então pediu a Yan Shaokun que os levasse para encontrar uma clínica médica na cidade, e todas as despesas seriam pagas pela mansão Yan. Li Xiantian disse à senhora Yan que Shen Lin não precisa de médicos comuns, ele precisa do melhor farmacêutico para curar todos os seus ferimentos. Do nada, uma senhora entrou. Era Yan Shaoyui. Ela disse que os farmacêuticos da mansão eram todos honrados, mas nem todos podem curá-lo. A senhora Yan disse à senhora que não falasse besteira e começou a apresentá-la como sua filha mais nova. Ela era 2 anos mais nova que Li Xiantian. A senhora Yan disse a Li Xiantian que ela e a mãe dele brincaram sobre arranjar um beijo de bebê para os dois quando Yan Shaoyui nascesse. Yan Shaoyui não gostou disso e disse que não iria se casar com um lixo abolido. A senhora Yan a protegeu dizendo que ela só gosta de falar bobagens. Mas, dessa vez, Yan Shaokun concordou e acredita que não é mais o que era antes. Ele acha que isso seria um estorvo para a família e um insulto para sua irmã. Li Xiantian disse que eles haviam entendido errado e que ele não tinha intenção de se casar com Yan Shaoyui. Ele só queria ver a senhora Yan porque sua mãe os ajudou. Então,
ele estava pedindo que Shen Lin fosse tratado. Ele acrescentou que pagará a todos eles no futuro. Yan Shaokun apontou o fato de que ele ofendeu Sito Shui e recentemente teve uma grande disputa com Bai Yushi. Yan Shaoyui acredita que foi uma derrota para si mesmo. Shen Lin disse que eles deveriam ir embora. E assim, Li Xiantian deu as costas. Senhora, Yan tentou impedi-lo, dizendo que ele deveria tomar um chá primeiro. Mas Li Xiantian respondeu que o chá deles era caro e que ele não podia pagar. A senhora Yan foi derrotada e pediu aos filhos que ajudassem a enviar Li Xiantian. Quando Li Xiantian e Shen Lin saem, Yan Shaokun diz a Li Xiantian que sabe que suas mães já se encontraram antes, mas espera que, depois que ele sair, não divulgue o fato. Yan Shaoyui acrescentou que é uma vergonha implorar diante de uma mãe morta. Xiao Tong prometeu que ele e sua mãe não terão nada a ver com a mansão Yan. Sua mãe sempre gostou de fazer amigos. Se ele não encontrasse Shen Lin, seria apenas para realizar o desejo dela de que sua mãe fizesse amizade com aqueles velhos por gerações. Shen Lin se sentiu culpado pelo fato de Xiao Tong ter sido prejudicada por causa dele, mas Xiantian apenas deu um sorriso e disse que sua mãe ainda tinha alguns amigos por lá. Shen Lin disse a Xiantian para esquecer isso, já que até mesmo a maior família de Qinggu o trata assim, caindo impiedosamente em problemas. Outros certamente se apressarão em seguir o exemplo. Depois de um tempo, eles encontraram um bom palácio para descansar. Xianshan deixou Shen Lin preocupado. Nosso protagonista está ciente de que as forças locais do lugar não estão dispostas a ajudá-lo. Portanto, ele está planejando encontrar uma força terceirizada independente das forças locais. O pavilhão comercial de Kaohsiung é a maior e mais poderosa empresa do continente fantasma. Diz a lenda que por trás disso há um grande homem que nem mesmo o mestre do Palácio Imperial ousa ofender facilmente. Esse pavilhão comercial de Kaohsiung recrutou todos os tipos de talentos, entre os quais metade dos farmacêuticos dos continentes fantasmas foram recrutados por esse lugar. Ele estava prestes a entrar quando os guardas o impediram. Ele disse que queria conhecer o melhor farmacêutico deles, Mestre Gu. Os guardas pareciam estar zombando dele. Um deles perguntou se ele era o mestre do Palácio Qinggu ou o reitor da Academia Qinggu. Não era nenhum dos dois. E o guarda lhe disse que, mesmo que ele fosse uma dessas opções, ainda havia pouca chance. Mas não hoje. O mestre Gu quer leiloar seu jantar, desde que Xiantian possa pagar o dinheiro. O mestre Gu lhe dará tempo para um jantar. No entanto, eles disseram que Xianxian é pobre e que seu bolso é mais limpo que seu rosto. Nesse momento, Xiaqin e Yan Shaoyue deram de cara com Xianxian inesperadamente. Os guardas viram os dois e imediatamente abriram a porta para eles. Xiaqin perguntou ao guarda por que Xianxian estava lá, e o guarda lhe contou que Xiao Tong participaria do leilão do jantar para ver o mestre Gu. Xiao Tong riu descontroladamente e disse que daria a Xiao Tong algumas caudas de prata para que ele pudesse preparar rapidamente um caixão para seu amigo. Além disso, ele zombou do homem perguntando quais eram as qualificações de Xiao Tong para participar do leilão. Xiao Tong lembrou-se de que ele não provocou Xiao Tong. Desde então, ele não teve mais nenhum envolvimento com eles. Por isso, ele não entende por que o último tinha que mirar especificamente nele. Yan Shaoyue disse que não era porque ele era uma pessoa inútil, mas porque ele foi pisoteado pelo jovem mestre deles, Situ. Além disso, se eles não demonstrarem alguma atitude em relação a ele, as pessoas pensarão que a família deles ainda está pensando na amizade da mãe dele naquela época. Xiao Tong respondeu que, em vez de pisar nele, eles deveriam simplesmente ignorá-lo. Quanto à gentileza de sua mãe, a mansão Yan não apenas a deixou de lado completamente, mas vingou sua gratidão. Ele entrou no local e os guardas o impediram, pensando que ele não tinha dinheiro. Shao Kahn permitiu isso, pois sabia que Li Xiantian estaria apenas se humilhando na frente das famílias ricas que estavam lá dentro. Depois de um tempo, o leilão foi oficialmente iniciado por Mei Zai com 1000 contos de ouro. As pessoas ficaram animadas quando viram a beleza da senhora. Enquanto tudo isso acontecia, Shao Kahn disse a sua irmã que eles deveriam tirar fotos do jantar. Recentemente, sua mãe queria agradar o mestre. Refinar a pílula divina para sua irmã e Shao Kahn romper o domínio do destino deve acontecer o mais rápido possível para que Xiao Yu possa participar da avaliação da Academia Tanshan. O leilão continuou e, nesse ponto, Shao Kahn tentou com 10.000 coroas. Ao ouvir isso, os outros já sabiam que perderiam. Um deles disse que a família Yan tem uma grande causa, portanto, eles não podem brigar com eles. Mei já estava prestes a anunciar que Shao Kahn era o vencedor quando Li Xiantian levantou a mão e gritou 12. Yan Shaoyue ficou irritada com o fato de Xiao Tong ter oferecido 10 coroas, apesar de seu irmão ter pedido 10.000 coroas. Por causa da confusão, Meiji perguntou se Xiao Tong havia digitado o número errado e disse que, se ele havia digitado o número errado,
poderia digitá-lo novamente. Yan Shaoyue disse que o fato de Xiaotong ter entrado na casa era pura encrenca, então ela sugeriu expulsar o homem. Xiaotong disse que não havia erro, ele havia marcado o número certo. No entanto, não se tratava de caudas de prata, mas de caudas de pedra de origem celestial de alto grau. As pessoas ficaram chocadas ao saber que essas coisas são extremamente raras. Uma ou duas pedras de origem celestial comuns podem ser trocadas por 1000 taels de ouro, e o valor de uma dúzia das melhores pedras de origem celestial é de mais de 10.000 taels. Até Meijai duvidou de Xianxia, e Shao Kahn riu como um lunático. Ele perguntou a Xianxia se ele sabia como era a pedra de origem celestial. Shao Kahn disse a Meijai que Xianxia estava apenas enganando e queria que Xianxia saísse para que o tempo do leilão não fosse atrasado. Para seu desânimo, Xianxia estava brincando com isso. Todos ficaram boquiabertos quando ele colocou uma sobre a mesa. Um dos participantes afirmou que, com a metade do esforço de cultivo, o resultado seria o dobro. Meijai se desculpou imediatamente e continuou o leilão. Shao Kahn ofereceu 50.000 caudas. Ele não sabe de onde Xianxia tirou isso, mas acredita que um garoto pobre ainda é um garoto pobre. Ele tem um histórico rico, portanto, pode continuar aumentando o preço. Xianxia não se conteve. Ele ofereceu 30 caudas das melhores pedras de origem celestial. Nesse momento, Yan Shaoyue perguntou a seu irmão se eles ainda deveriam seguir. Shao Kahn disse que a família deles deveria receber o jantar do mestre Gu. Era o pedido da mãe deles. Não há espaço para perdas. O leilão continuou, e Shao Kahn ainda estava resistindo. Desta vez, ele ofereceu 100.000 caudas, mas Li Xianqi ofereceu 100 caudas de pedras de origem celestial de alto grau. Shao Kahn não pode brincar com ele. Ele tem as melhores pedras de origem celestial em seus anéis espaciais que ele nem pode imaginar. Meijai disse que a oferta de Xianxia é rara no pavilhão Kaoshan, e um desconto de 200.000 caudas é concedido. Depois disso, ela perguntou se Shaoyue ainda poderia acompanhá-la. Shaoyue sabia que eles só tinham trazido 100.000 caudas, mas Shaoyue levantou a mão para pedir 1 milhão de caudas. Ela ficou chocada com isso, porque isso está além da tolerância deles, e eles poderiam se meter em problemas se a mãe deles descobrisse isso. Shaoyue disse à irmã para se calar, pois ele assumiria a responsabilidade. Em seguida, ele voltou sua atenção para Xianxia e afirmou que acreditava que ele não seria capaz de segui-la. Xianxia ofereceu milhares de pedras de origem celestial de alto nível. Shao Kahn ficou furioso e deixou uma ameaça antes de deixar o local. Meijai se aproximou de Xianxia para parabenizá-lo e também tentou flertar com ele. Ela elogiou o fato de ele ser bonito e promissor. Ela acrescentou que a bela ação de jogar a pedra de origem celestial do céu tocou seu coração. Ela disse a Xianxia para ir com ela ao jantar do mestre Gui. Se Xianxia quisesse se exercitar depois do jantar, poderia ir ao Meiji. Xianxia seguiu atrás de Meiji, e eles viram o mestre Gu com uma aparência tão problemática. Meiji anunciou que Xianxia havia chegado, mas o mestre não prestou muita atenção. Ele estava conversando consigo mesmo sobre as coisas que deram errado. Ele estava pensando se era o calor ou se a ordem de colocar as ervas estava errada. Nesse momento, Meizai já sabia que o mestre Gu não poderia continuar com o jantar, então ela contou a Li Xiantian sobre isso. Ela explicou que o mestre Gu havia encontrado outro problema na alquimia e que o jantar seria remarcado quando o mestre já estivesse de bom humor. Xianjin não deu atenção. Foi até o mestre e lhe disse que havia um problema com sua fornalha de pílulas. Este último ficou surpreso e perguntou quando ele havia entrado, embora tivesse acabado de ser apresentado por Meijai. O mestre Gu disse que sua fornalha é feita de ferro de fogo com 1000 anos de idade e é considerada um tesouro excelente, portanto não deve haver nada de errado com ela. Meijai informou a Xianjin que o mestre é um farmacêutico do nível da Terra, uma grande figura que conheceu o imperador da medicina. Uma vez provocado, sua raiva será impensável. Mais uma vez, Xianjin a ignorou e confirmou com o mestre se ele estava refinando a pílula Xilvenwang. Embora a fornalha de pílula do mestre Gu seja uma das melhores, a pílula Xilvenwang tem propriedades de madeira extremamente pesada. O uso de uma fornalha de pílula de metal enfraquecerá muito suas propriedades. Assim, ele propôs que o mestre trocasse sua fornalha de pílulas por outro material e a refinasse novamente para garantir que a pílula refinada não aparecesse novamente como um produto semi-acabado. O mestre Gu não gostou disso e interpretou sua sugestão como um insulto. Os dois trocaram olhares quando Meisa interferiu e disse ao mestre que Zanshin estava animada para vê-lo. E como ele estava com pressa para refinar a alquimia, ela e Zanshin iriam embora primeiro. Meisa tentou agarrar Zanshin, mas Zanshin se manteve firme e, em vez disso, repreendeu o grande farmacêutico. Ele chamou o mestre de teimoso e desafiador. Ele acredita que o mestre Gu deveria tentar e experimentar sua sugestão primeiro e descobrir a resposta. Não é de se admirar que ele tenha alcançado apenas o nível terra do reino farmacêutico. Ele acrescentou que, se não se arrependesse, seu reino farmacêutico nunca sobreviveria. O mestre Gu não gostou da forma como Xianjin se dirigiu a ele e ficou seriamente irritado com a arrogância dele. Então,
Ele perguntou qual o nível de cultivo que o reino farmacêutico de Xianjin havia alcançado. Xianjin respondeu que não havia praticado a linha de farmacêuticos, mas havia instruído os praticantes do imperador da medicina. Mestre Gu decidiu dar as costas e ignorar a tagarelice de Xianjin. Ele ainda estava de mau humor por ter sido repreendido por Xianjin quando este revelou sua carta oculta, o que fez com que Mestre Gu se ajoelhasse. Xianjin mostrou a ordem do imperador da medicina, e o Mestre Gu imediatamente demonstrou respeito. Meiji, por outro lado, acha que Xianjin é um homem muito misterioso. O Mestre Gu perguntou a Xianxan sobre seu relacionamento com o Mestre Yao Huang. O Mestre Yao Huang só recompensava pessoas com parentes muito próximos, então ele não pôde deixar de se perguntar se Xianxan era um discípulo direto do Mestre. Xianxan não podia se dar ao luxo de perder mais tempo, então disse ao Mestre Gu para refinar a pílula Wanvan de acordo com suas instruções. Xianxan acha o Mestre Gu teimoso. De fato, ele não quer usar a ordem do imperador da medicina para suprimir pessoas, mas a lesão de Shenlin seria mais grave se fosse adiada ainda mais. Depois de meia hora, o procedimento foi concluído, e o Mestre Gu estava prestes a abrir a fornalha para pegar a pílula quando Xiantia lhe disse que ainda não era a hora. O Mestre Gu ficou confuso. A pílula de Xian Huang foi concluída e, se o refinamento ainda continuar, ela ficará sobrecarregada. Xiantia então lhe disse para pegar a pílula. Essa pílula refinada é apenas a 5ª categoria da categoria mortal. Para um farmacêutico de nível terra como o Mestre Gu, é um insulto não poder refinar a pílula de nível terra. O Mestre Gu argumentou que, embora ele seja um farmacêutico de nível da terra, muitas pessoas sabem que pelo menos um farmacêutico de pílulas do céu pode refinar uma pílula de nível da terra. Ele nunca pensou em uma pílula do nível da terra em sua vida. A pílula Chuvenva é a pílula suplementar mais comum nos céus e em todos os reinos. Pode-se dizer que é o tipo de pílula mais fácil de refinar porque as várias teorias de Pico sobre o refinamento dessa pílula são muito sofisticadas. Xiang Xian continuou dando instruções ao Mestre Gu. Até Meijia teve que fazer sua parte. Xiang Xian os instruiu com os 3 pontos de poder de fogo e a usar água fria para suprimir a temperatura da superfície. O Mestre Gu entrou em pânico ao ver que a fornalha de pílulas não podia ser suprimida. Xianshan disse a ele para continuar aumentando o poder de fogo para 10%. Em seguida, ele pediu a Meijai que abrisse a tampa. Os dois fizeram o que Xianshan queria. Meijai parecia não ter nenhum problema com isso. Ela não esperava ser orientada por um homem pequeno, mas não ficou nem um pouco enojada. Então, o último passo seria o Mestre Gu misturar a aura de todo o seu corpo na água e enrolar a pílula Chunvan para liberá-la. O Mestre Gu experimentou, e a pílula apareceu para eles, e o mestre sorriu de orelha a orelha. Depois disso, ele se desculpou com Xianshan pelas palavras anteriores, e se ele tiver mais repreensões ou pedido, não reclamará. Nesse momento, Xianshan revelou sua intenção principal e pediu ajuda. Meia hora depois, já havia se passado. Mestre Gu estava examinando Shenlin. Ele revelou a Xiantian que o ferimento de Shenlin tinha chegado a um ponto em que sua vida não seria preservada. O trabalho principal de um farmacêutico é a alquimia. No entanto, curar doenças e salvar pessoas também são seus pontos fortes. Embora as várias teorias de pico de Xiantian sejam bem conhecidas, ainda há uma enorme diferença entre a teoria e a prática. Os métodos complexos e repetidos de cura de doenças ainda precisam de alguém como o Mestre Gu. O Mestre Gu então disse que eles precisariam de muitas pedras de origem celestial para fornecer energia e reparar os meridianos danificados de Shenlin. Ele falou sobre como essas pedras eram raras, mas Li Xiantian já as tinha. Li Xiantian e Meijia trocaram olhares e o Mestre Gu ficou confuso. Meijia disse que essas pedras podem ser raras, mas é bastante normal para Li Xiantian. E ela também revelou que ele teve que gastar 1000 caudas na melhor pedra de origem celestial apenas para ganhar o leilão do jantar. Xiantian mostrou algumas das pedras, e o Mestre Gu instantaneamente se apaixonou por elas. Ele disse ao mestre para usar as pedras de origem celestial como quisesse. Enquanto isso, na mansão Yan Shaokun falou sobre como Xiantian teve sorte com as pedras de origem celestial e levou o jantar com o Mestre Gu. A senhora Yan considerou esse fato como a última etapa. Ela decidiu que ele conheceria o mestre pessoalmente para que seus filhos pudessem entrar na Academia Tonshan. Ela sabe que o Mestre Gu tem um temperamento estranho, mas tem certeza de que o velho não a negará. Enquanto isso, o Mestre Gu ainda estava executando técnicas para curar Shenlin. Ao fazer isso, ele elogiou como as pedras ajudaram com seu resultado duplo, mas com metade do esforço. Xianxin comentou que, embora o Mestre Gu possa usá-las, ele ainda é o dono. A essa altura, Mestre Gu já sabia que Xianxin definitivamente não era fácil. Um personagem tão extraordinário deve fazer amizade com o pavilhão comercial Kaoshin. Depois de um tempo,
Mestre Gu declarou que os ferimentos de Shenlai não eram mais graves. Com alguns dias de recuperação, ele pode ser curado. O Mestre Gu começou a falar sobre a terceira linhagem sanguínea que ele abriu quando começou a se cortar. Shen Lin disse ao homem para não ficar envergonhado, pois o sangue em seu corpo havia caído completamente por causa dos ferimentos anteriores. Ele disse que tem muita sorte de poder recuperar sua vida e que já está satisfeito com isso. Li Xianti abriu um sorriso, pois achava que era um evento importante. Ele disse que, se for arruinado, será arruinado. Todos eles não tinham ideia de como Li Xiantian estava agindo. Pelo que o Mestre Gu sabe, a destruição da linhagem sanguínea é considerada um evento importante. Se a linhagem sanguínea de uma pessoa for destruída, ela nunca será capaz de possuir uma besta espiritual. No futuro, mesmo que a base de cultivo da pessoa seja excelente, a conquista no continente fantasma não será muito alta. Afinal de contas, sem a besta espiritual de linhagem sanguínea, ela é equivalente a pelo menos metade da torre de combate. Depois de um tempo, Xianshan se despediu e agradeceu ao Mestre Gu. Por outro lado, o Mestre Gu pegou a ordem da flor de ameixa no pavilhão comercial de Kaohsiung e a entregou a ele. Embora seja muito inferior à ordem do Imperador da Medicina, é um símbolo de que o Mestre Gu pode tomar as decisões e conceder o nível mais alto do pavilhão comercial de Kaohsiung. O velho esperava que Xianshan não gostasse. Mei Jai disse que foi a primeira vez que o Mestre Gu deu isso a outra pessoa. De fato, ela é muito valiosa e é a única na prefeitura de Qinggu. No futuro, Inaxian virá novamente para comprar coisas. Não importa qual delas esteja no continente fantasma, ele pode comprá-lo com um desconto de 30% e também pode desfrutar de vários serviços. Mei Jai também disse que esses serviços a incluem. Xian devia estar parecendo um doce, porque parecia que todo mundo queria provar, inclusive eu. Xian aceitou a oferta e agradeceu ao mestre mais uma vez. Nesse momento, uma carruagem pode ser vista. É a família Yan. A senhora Yan disse aos filhos que o Mestre Gu é poderoso e ocupa uma posição distinta. Portanto, eles devem ser mais respeitosos. Yan Shaoyue garantiu à mãe que eles não eram como os da espécie de Xianshan. Todos voltaram sua atenção quando Xianshan passou por eles na frente. À medida que sua base de cultivo melhora, Xianshan precisará de mais e mais recursos no futuro. Essa flor de ameixa dada a ele economizará muito dinheiro a longo prazo se ele obtiver o desconto de 30%. Shao Kahn gritou com Li Xiantian para chamar sua atenção. Li Xiantian ativou seu modo sarcástico e apontou o fato de que a senhora Yan não competiu com ele no leilão do jantar. E agora, ela está vindo para ver o Mestre Gu escovar o rosto. Yan Shaoyue ficou ofendida e queria que ele se ajoelhasse e pedisse desculpas à mãe deles. Essa família deve ter sido chutada na cabeça por alguns burros. Eles pararam Li Xiantian há algum tempo e agora estão tentando brigar. Xiao Kahn estava prestes a brigar com ele de verdade quando sua mãe o impediu e perguntou o que havia na mão de Li Xiantian. Ele lhes mostrou brevemente a ficha, e a senhora Yan já sabia o que era. Xianshan confirmou isso primeiro e depois lhes disse que essa ordem não tinha nada a ver com eles. Então, ele se despediu primeiro. No entanto, a ganância dominou a senhora Yan, exigindo que Xianshan lhe desse a ordem flor de ameixa pelo fato de ele ser filho de um velho amigo. Ela acrescentou que acreditava que Xianshan o havia roubado e exigiu que ele falasse com o Mestre Gu caso contrário. Xianshan lhes disse que o Mestre Gu lhe deu pessoalmente. Shao Kahn acredita que isso é impossível, a menos que o Mestre Gu esteja enlouquecendo. Se Shao Kahn acredita que o Mestre está ficando louco, sua irmã acredita que o Mestre está cego. Suas bocas caíram quando o Mestre Gu apareceu. Aparentemente, ele soube da conversa. Miss Xia imediatamente lhe disse que eles não tinham a intenção de repreendê-lo. Eles apenas vieram, mas pegaram um ladrão. Eles apenas vieram e pegaram um ladrão. O Mestre Gu ficou louco e, em vez disso, repreendeu a família. Xianshan não pôde deixar de abafar o riso. A senhora Yan argumentou que Xianshan é um garoto pobre que foi abolido pelos outros. Ele é um mero lixo. Então ela não conseguiu encontrar nenhuma razão para que o Mestre Gu defendesse. Este respondeu que ela é míope como chefe de família. Ele lhes disse que Xianshan é um jovem de talento e que, mesmo que os jovens da prefeitura de Qinshu se somem, não podem ser comparados ao seu cabelo. Xianshan é um convidado ilustre do mestre. Como eles o ofenderam, o Mestre Gu decidiu cortar todo o contato entre eles. A senhora Yan quase desmaiou, mas ela se levantou imediatamente para se desculpar. Ela admitiu que seus filhos o repreenderam por um erro não intencional. Ela implora ao Mestre Gu que não os interrompa. Não é exagero dizer que o pavilhão comercial de Kaoshin dominou a linha de vida econômica da prefeitura do Rei Zhu. Se eles forem cortados, definitivamente terão dificuldades no futuro e gradualmente se degenerarão em uma família de segunda ou terceira categoria. O Mestre Gu disse que não adiantava se desculpar com ele porque Xian deveria ter a palavra final. A senhora Yan começou a falar quando Xianshan imediatamente a interrompeu e disse que, quando deixou a mansão ontem,
ele já não tinha nada a ver com eles. A senhora Yan foi além em suas desculpas e usou a mãe dele. Mas isso já é impossível. Xianxia apontou para Yan Shaoyue e lembrou que ela havia dito que ele deveria se ajoelhar e pedir desculpas à senhora Yan. Depois, ele exigiu que Yan Shaoyue e Shao Kahn se desculpassem com ele da mesma forma que a mãe deles. Como era de se esperar, os dois não o fizeram e ficaram bastante irritados com essa ideia. A senhora Yan, no entanto, fez com que eles se ajoelhassem para pedir desculpas. Yan Shaoyue apertou o botão da mãe e levou um tapa. Ela não teve escolha a não ser fazer o que a mãe disse se não quisesse que a família caísse. Shao Kahn foi o primeiro a se ajoelhar e, segundos depois, os dois estavam se ajoelhando para Li Xiantian. A senhora Yan perguntou a Li Xiantian se ele já estava satisfeito com as desculpas deles, mas Li Xiantian acreditava que era tudo besteira e deixou o local. Agora, Li Xiantian, Shen Lin e Ping podiam ser vistos na mesma mesa. Shen Lin está ciente de que amanhã é o exame de admissão da Academia Qinggu e ele decidiu não vir para não arrastar Li Xiantian para baixo. Ele está completamente envergonhado por ter perdido sua besta espiritual de linhagem sanguínea. Mas não se preocupe, Xiantian reabrirá a linhagem para ele hoje. Shen Lin parecia estar confuso no início porque não sabia que isso era possível. Mas depois de um tempo, Xiantian já estava fazendo isso. Uma bola majestosa foi passada de Xiantian para Shen Lin. Xiantian instruiu o último a se concentrar e se esforçar para digerir e espalhar o caminho para desbloquear seu sangue. Shen Lin o seguiu e, depois de um tempo, uma aranha apareceu. Essa deve ser sua besta espiritual. Viajando pelos céus imundos com seu mestre, além de coletar as 7 linhagens sanguíneas dos mais fortes dos céus, ele também coleta algumas outras superlinhagens sanguíneas. E a aranha do céu de sangue que Shen Lin abriu é uma delas. Parece que o porquinho tem um novo companheiro de brincadeiras. De acordo com Xianshan, a aranha do céu de sangue se alimenta de veneno. É uma besta espiritual de linhagem sanguínea de 9ª ordem, que cresce rapidamente e chega ao topo. Ela mesma é a coisa mais venenosa. O coração de Shen Lin é puro e ter esse espírito animal o salvará de muitos problemas. Shen Lin começou dizendo que ele realmente não sabia o que dizer. Mas Li Xiantian lhe disse que ele não precisava dizer nada gentil. Afinal, eles eram irmãos. O sol brilhante brilha sobre essas filas de pessoas. Ao chegar, Li Xiantian perguntou a Shen Lin se ele tinha ouvido falar de uma garota chamada Xiao Qin. Infelizmente, ele não ouviu. Então ele pergunta se ela também é uma disciplina. E Li Xiantian menciona que ela era uma escrava e pergunta onde eles estão sendo mantidos. Shen Lin disse que eles deveriam estar no quarto do trabalhador braçal. Do nada, eles foram abordados por Wang Kun e Shen Gang. Wang Kun estava perguntando a Shen Lin se ele não tinha sido levado pelo jovem mestre da mansão Hou. Shen Lin sabia que foram eles que o traíram e confidenciou a Hou Baojun para que ele pagasse tudo isso de volta. Wang Kun perguntou a Shen Lin como ele ainda tinha coragem de voltar à academia Heiju Shengang. Acrescentou que eles não aceitam desperdício e perguntou quem era Li Xiantian porque ele lhe parecia familiar. Xiantian lhes disse que, depois de não vê-los por anos, eles continuavam tão estúpidos como sempre. Wang Kun perguntou por que um lixo como ele apareceu. E até mesmo Shen Gang estava se perguntando por que um maníaco sexual como ele tinha cara de pau de voltar e rir sobre como era a combinação perfeita de Shen Lin e Xiantian sendo um lixo junto. Por causa disso, Pig acordou do sono e disse a Xiantian para bater na senhora por causa disso. Enquanto isso, alguém chegou. Eram Lin Zuer e Situ Quan, 2 irmãos Ju. Quan disse à irmã que havia ordenado que as pessoas abaixo vissem Xiantian para que não sujassem as mãos. Ele deveria ser morto como uma galinha com uma faca de abate. Pelo que Zuer sabe, Xiantian também era um jovem gênio com o sangue de dragões mosquitos. Portanto, seu irmão não deveria levar isso levianamente. Tukvan disse a ela que Xianxia era apenas um monte de lixo na frente dela, já que até mesmo o senhor do Palácio Imperial disse que, ao entrar nessa academia, ela certamente se tornaria o gênio mais notável do lugar em um século. Sem dúvida, ele tem certeza de que sua irmã será a primeira a ser admitida. As pessoas estavam falando sobre os dois, dizendo que eles são tão majestosos que não precisam fazer fila para a avaliação de admissão. Em vez disso, eles podem simplesmente entrar diretamente. Um deles apresentou os dois como os 2 irmãos de Ju. No entanto, ele disse que Juer era ainda mais poderosa com sua besta espiritual da linhagem sanguínea de 7ª ordem ativada antes de entrar na academia. Enquanto isso, em vez de usar a si mesma, Shengang usou Juer e Quan para ameaçar Zansa. Wang Kun e Shengang insultaram Li Xiantian com frequência quando ele entrou na academia e o incriminaram secretamente depois que ele abriu a linhagem do dragão mosquito. Agora, ele não permitirá que esses dois o façam novamente e está prejudicando Shen Lin. Então, em vez de levar Li Xiantian a sério, eles se gabaram de como poderiam esmagá-lo com o dedo mindinho depois de alcançar o reino Kaiyuan. O porco deve ter comido muito de sua estupidez. Então, é hora de liberar todos eles. Ele usou seu peido de porco para nocautear os dois. Xianjin disse a Porquinho para não usar um método de ataque tão nojento da próxima vez. Aterra o inimigo 1000 e machuque-se 800. Depois disso,
uma equipe disse a Xianjin que, depois de passar na verificação, ele passaria para o teste da besta espiritual de linhagem sanguínea. Somente a linhagem sanguínea de nível 3 ou superior é elegível para entrar na academia. Depois de um tempo, Shen Lin disse a Xianxan que em sua frente está o local de avaliação e teste. Em seguida, ele se despediu e disse que estaria esperando do lado de fora pela vitória de Xianxan. Enquanto isso, a família Yan estava conversando. A senhora Yan disse que, apesar de não terem conseguido a pílula do mestre Gu, ela ainda acredita que eles conseguirão passar. De acordo com ela, apenas os 5 primeiros colocados na avaliação terão a oportunidade de obter a classe preparatória na Academia Tonshan. Seus filhos têm a linhagem sanguínea do Purple Gold Might da família Yan. Então ela tem certeza de que eles podem entrar no ranking sem nenhum problema, desde que não se encontrem com Kun e Suer. Shao Kahn lhe disse que a pílula era apenas a cereja do bolo. Ele e sua irmã têm confiança em sua própria força. Por outro lado, Yan Shaoyu lembrou que Tsai Ying-shen também sonhava em entrar na academia. É melhor não deixar que ela o veja na classificação. Caso contrário, essa garota lunática o matará. Seu irmão lhe disse que, mesmo que ele viesse participar, seu sangue já havia sido drenado pelo C2, então ele não poderia passar no teste de linhagem. Portanto, ele não pode participar da competição de classificação. A senhora Yan apoiou isso e disse a eles que não importa o quanto ele confunda o mestre Gu, ele ainda será um palhaço incapaz de superar grandes ondas antes de fazer os dois saírem com seu incentivo. Depois de um tempo, muitos participantes já haviam sido eliminados. A prefeitura de Qinggu é dividida em 5 faculdades e departamentos principais, bem como as classes preparatórias da Academia Tonshan que se sobrepõem às 5 faculdades principais. Em cada avaliação, os discípulos que passarem no teste entrarão nas 5 principais faculdades e departamentos para estudar. Entre eles, os bolinhos de massa, como os 5 primeiros na competição de classificação, entrarão na classe preparatória da Academia Tonshan com base nos 5 principais departamentos. Os discípulos da classe preparatória irão ao Andu para participar da avaliação da Academia Tonshan. A cada 3 anos, somente os discípulos da classe preparatória são elegíveis para participar. E quando você passa no exame e entra na Academia Tonshan, isso é considerado uma glória suprema. Agora, Sito Shu e Feir entraram na Academia Tonshan. As pessoas ficaram surpresas ao ver a besta espiritual de Xiaoyu. Elas ficaram admiradas com o fato de a senhora ter uma besta espiritual de linhagem sanguínea de 5ª categoria em uma idade tão jovem. E por isso, há uma esperança para a competição de classificação. Os mentores gostaram dela e lhe disseram que suas academias queriam que ela participasse. A fofoca continuou e eles falaram sobre como os mentores estavam competindo para escolher Xiaoyu. Mas a outra pessoa lembrou de que a senhora ainda tem um irmão mais velho com um alto nível de linhagem de espírito animal. A família Yan tem 2 arrogâncias e isso é um sinal de ascensão. Dizem que Yan Shaoyu viu Zai Shi no meio da multidão, mas ela sabia que o homem era apenas uma formiga comparado a ela. As pessoas parabenizaram a senhora Yan e falaram sobre como Yan Shaoyu foi roubada pelos instrutores dos 5 principais departamentos assim que mostrou sua força. Um deles mencionou que o limite deste ano havia sido aumentado e apontou que somente a linhagem sanguínea do 3º nível mais baixo de alto grau pode entrar na Academia Qinggu. A senhora Yan acreditava que essas pessoas eram todas míopes. Seus filhos estão almejando a Academia de Tanshan, e não apenas a Academia de Qinggu. O locutor chamou o nome de Xiantian. Ele conversou com Pig e disse que não sabia qual era a linhagem que estava apresentando. Pig disse que ele é um deus dragão e que é a linhagem principal. Portanto, não será um capotamento. Ele só teme que os mentores não consigam detectá-lo. Agora, Xiantian só pode se arriscar. Ao ouvir isso, as pessoas começaram a falar sobre como ele era familiar. Um deles os esclarece descrevendo o passado horrível de Xin Anshin. Xiantian já estava no palco, pronto para começar, mas Shao Kahn parecia estar procurando outro problema. As pessoas ainda estavam fofocando nesse momento e, em seguida, Shao Kahn revelou às pessoas que Shanagtina era um demônio sexual que tinha sido indisciplinado com F-Air e foi abolido por Tuzu. Outros ficaram desapontados ao saber disso e queriam que Xianshan saísse para não perder tempo. Shao Kahn estava tendo sua pequena vingança contra Xianshan, mas, se a família deles quisesse pisar nele, Xianshan havia prometido que eles morreriam miseravelmente. Shao Kahn respondeu que ele não estava qualificado nem mesmo para fazer o teste no mesmo palco que ele. Então, ele pediu a todos os 5 mentores que cancelassem a qualificação de Xianshan e o expulsassem. Todos eles acham que o praticante deve primeiro aprender a ser um ser humano e, portanto, um desperdício como Xianshan não deveria entrar na academia. Ao ouvir o apoio dos mentores, Shao Kahn imediatamente se gaba de que Xianshan é apenas um inseto comparado a ele. Xianshan tem um rosto dominador,
então ele pode facilmente mudar sua aparência. No entanto, esse não era seu plano principal porque ele queria participar com sua própria identidade, mas não esperava ser bloqueado por esses vilões sem vergonha. Outras pessoas perguntaram à Sra. Yan sobre como a mãe de Xiantian tinha um bom relacionamento com a família naquela época. No entanto, a Sra. Yan se afastou ainda mais de Xiantian, pois não sabia que o filho de sua amiga seria um agressor sexual. Ela acrescentou a história de como Xiantian pediu ajuda à mansão. No entanto, a mansão sempre lida com os assuntos de forma imparcial e não faz perguntas sobre assuntos pessoais. Portanto, ela teve que recusar Xiantian. As pessoas a elogiaram por ser justa e falaram sobre como os outros ficariam inseguros se o filho dela não denunciasse Xiantian. A Sra. Yan disse a eles que não se preocupassem. Mesmo que Li Xiantian conseguisse passar, seus filhos certamente lhe dariam uma lição. Como não houve objeções, um dos mentores convidou Li Xiantian a sair do local. Li Xiantian disse que estava com a consciência tranquila. O mentor lhe disse que Tuzou havia tirado seu sangue, e que essa era a prova de sua maldade, e declarou que o assunto estava resolvido. O argumento de Xiantian é inútil. Naquele momento, uma pessoa apareceu de repente. Era o Kai Fei Yan. Xiantian reconheceu imediatamente seu tio Wen. O homem lhe disse para não se preocupar, pois hoje seu tio está encarregado dele. Antes de ser expulso da academia Qinggu, há alguns anos, o tio Wen e seu professor, Wu Qinxin, foram muito gentis com ele. Entretanto, quando o professor foi à cidade em ruínas para investigar o movimento dos Zergs, ele perdeu a notícia. O tio Wen foi procurar notícias sobre o mestre, mas não encontrou nada. Durante o tempo em que eles saíram, Sito Shu e Fei uniram forças para incriminar Zhang Qian. Caso contrário, ele teria sido protegido pelo professor e não se atreveria a tirar seu sangue. O mentor perguntou ao tio Wen o que ele queria fazer. Ele lembrou que, há 3 anos, sua irmã mais nova desapareceu e eles foram procurá-la. Mas eles fizeram vista grossa e deixaram Sito Shu tirar o sangue de Xianxia. O mentor lhe disse que Xianxia e que tudo isso era culpa dele. O tio Wen não recuou. Em vez disso, ergueu a cabeça e levantou o dedo médio. Ele lhes disse que Xianxia não havia feito nada feio. E se tivesse feito? O tio Wen acrescentou que os dois já eram namorados naquela época. Então, se ele voltar para casa e fizer amizade com sua esposa, ela o processará por falha? As pessoas riem de como o tio Wen é durão, e o mentor come os resíduos. O tio Wen lhe disse que, mesmo que ele fosse inocente, seria naturalmente punido pela sala de aplicação da lei da Academia Qinggu. O mestre disse que foi uma decisão conjunta dos 5 grandes mentores que Xianxia era moralmente corrupto. Portanto, eles não podem permitir que ele faça o teste. O tio Wen lhes disse que, se não deixassem Xianxia participar, Xiaqin não deveria pensar nisso. O tio Wen disse ao garoto que ele era corrupto e o mandou ir para casa. O mentor está confuso porque Shao Kahn é talentoso e não consegue entender o que o tio Wen está dizendo sobre o garoto ser corrupto. O tio Wen disse que Shao Kahn nem sequer o cumprimentou quando viu. Portanto, ele não tem respeito. O tio Wen não pode permitir que Shao Kahn engane o mestre e destrua o ancestral. É muito insuportável para ele. O tio Wen disse que não se importava. Se eles não pudessem deixar seu discípulo favorito participar, então ele não deixaria os discípulos favoritos deles participarem também. Pessoal, antes que vocês o julguem, só quero dizer que ele não é teimoso. Seu jeito é apenas melhor. Obrigado por assistirem, pessoal. Espero que você goste desse manhua. Tenham um bom dia. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.